Começou. Gente, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Praticamente e hoje a gente está aqui em dose dupla. Estamos recebendo 2 egressos, 2 estudantes, 2 rapazes, 2 caras que formaram aqui com a gente no nosso curso de Engenharia Civil e hoje são um sucesso. Foram um sucesso na faculdade e agora são um sucesso no mercado de trabalho. Eu estou aqui com... Otto Ferreira. E Vitor Felipe. Vitor Araújo, né? Vitor Araújo. Isso. Vitor Felipe é o nome... É pelo nome composto. Vitor Felipe, aí Araújo, que é o... É o profissional? Isso. E aí, gente, como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo certo. Fora essa Feliz parte de muita aqui. chuva em Brasília aí, atrapalhando um pouquinho as obras, tá tudo muito certo. É bom que testa a impermeabilização, testa telhado, testa tudo, né? É, pra ver se o trabalho tá direito, bom né? é isso. Pra quem é de Brasília já deve ter visto por aí, né, em outdoor, em ônibus, até nas redes sociais também, a foto do Otto, que os dois, na verdade, gravaram vídeos pra gente, são personagens da nossa campanha de graduação de 2023. Não sei por que acharam que ele era mais bonito, colocaram ele no... né? Tudo na inveja, gente. Como garoto propaganda aí, mas Tudo inveja. eu sou muito mais bonito, né? Acho Como que claramente aqui dá pra ver. Aqui, sem juízo de valor. Não tem comparação. Vamos fazer uma enquete? Só com o olho verde, cara. Ah, só isso. Mas assim, foi bem legal participar dessa campanha com o IESB. Realmente pra gente foi algo assim que tá abrindo grandes portas também, né? Fora toda a experiência que a gente vem trazendo pra galera aí, que tá procurando uma faculdade. Falar um pouco do IESB, falar um pouco da nossa experiência, trazer um pouco da nossa empresa também para as pessoas, para a gente também está sendo de suma importância. Até para as pessoas conhecerem um pouco também do nosso trabalho, tá agregando bastante valor. Sim, maravilhoso. Eu queria saber de vocês aqui, para a gente começar, como que foi estudar no IESB? Como foi a vida de vocês, a vida acadêmica, estudando engenharia civil? Eu acho que foi bem corrido assim, né? No sentido de que a gente trabalhava, né? A gente fazia a faculdade à noite, né? Então a gente trabalhava durante o dia. Mais ou menos na metade da faculdade a gente começou também a dar aula particular, né? Para alunos daqui do IESB e de fora também de outras faculdades, né? Então foi bem corrido, bem puxado, mas assim, hoje a gente olha para trás e vê que tudo tinha um caminho, um propósito assim, né? Então, mas foi muito bacana, que tem toda a estrutura legal para receber todos os alunos, né? Você tinha a estrutura em si da sala de aula é muito boa, né? A parte de lazer aqui também é muito boa, né? Você tem uma lanchonete muito bacana aqui, então foi muito bom. O próprio laboratório é muito completo, né? Sim. Cara, assim, acho que pra gente falar um pouquinho dessa, né, de estudar no IESB, etc, a gente vai lá de 2015, mais ou menos, foi quando eu e o Vitor a gente se conheceu, na verdade, que, assim, o Vitor trabalhava, estudava, né, e eu pegava aula de manhã e de noite, então eu ficava o dia todo na faculdade. E, cara, assim, grandes amigos que eu tenho hoje, até professores que a gente leva também para a vida profissional, vida pessoal, a gente tirou do IESB, né? Realmente, esse período da nossa vida, adolescência, aí tem ali a escola, pré-escola, etc. A faculdade realmente é um período muito legal. A gente faz muitos amigos ali, aprende muito, né? E, assim, em relação à parte estrutural do IESB, cara, acho que não deve nada para ninguém. Acho que realmente é uma estrutura muito boa, muito fantástica. Os professores são muito bons. Inclusive, até hoje a gente trabalha em equipe com eles aí em alguns projetos particulares. Que legal. Isso é bem legal. Que massa e saber que até hoje vocês ainda têm contato com os professores, né? Sim. A gente recentemente, semana passada, a gente tinha um professor aqui da faculdade, né? Que a gente encontrou ele lá no prédio do nosso escritório. Que legal. Uma ideia com ele lá e tal, foi bem bacana. E assim, porque no nosso podcast a gente costuma receber uma única pessoa, né? Um único convidado. E dessa vez a gente está com essa edição especial, recebendo 2 pessoas, porque são 2 alunos que têm uma história muito bacana juntos. Vocês são uma dupla, né? Fizeram uma dupla durante a faculdade e hoje tem um negócio juntos. Vocês são sócios. Sim. Eu queria saber como foi que começou essa história, porque começou na parte de aula particular, né? Que foi os bastidores. A gente, assim, como eu falei, na metade da faculdade, mais ou menos, comecei a dar aula particular, né? E aí chegou um momento que eu tinha muito aluno. Aula particular para os alunos do curso. Isso. Colegas. Isso, exatamente. Colegas de outros semestres também, né? E aí, de outras faculdades, inclusive. E aí chegou um ponto que eu já não tinha mais tempo, né? Tive que começar a subir o valor da hora, não sei o quê. Então, não tinha mais tempo mesmo. Visão empreendedora é uma coisa. Aí, falei, não, Otto, pega lá, pega esse aluno aqui, dá aula particular para ela e tal. Eu lembro que no início ele ficou meio receoso, mas
Logo eu consegui convencer ele, né? Eu falei, não, o pessoal paga, pô. E vocês Tranquilo. eram muito bons alunos, né? Para dar aula particular. Então, esse cabo aqui foi o laureado acadêmica da nossa turma, Massa. tá? E aí a gente, inclusive, fez uma média lá, eu pedi pra ele caso de 2 décimos. Ou era ele ou era eu, mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, como ele falou, e como eu estudava muito, né? Eu tinha aula de manhã e de noite, eu ficava à tarde na faculdade. E aí o Vitor, ele vinha à tarde estudar, né? Depois do trabalho dele, e a gente se encontrava à tarde e ficava à noite pra aula, né? E aí nessa que a gente estudava à tarde juntos ali, ele acabou me colocando essa proposta na mesa, e aí nunca mais paramos. E começamos a dar aula particular, etc. E a gente, graças a Deus, conseguiu ajudar muita gente, não só aqui do IESB também, de outros cursos, etc. Outros cursos também do IESB e outras faculdades, como o Vitão falou. E, cara, foi uma experiência bem legal, porque quando a gente estuda mais, né? Quando a gente quer ensinar, a gente tem que estudar mais. Uhum. Então, acabava que isso favorecia. Então, poxa, acho que isso é um grande trunfo hoje nosso, né? O período pós-faculdade ali que a gente começou a trabalhar, desenvolver projetos, etc. Se deu muito a isso também. A parte realmente a gente tinha muito embasamento teórico. Fixou muita coisa bacana prática. o conteúdo, né? Então, Isso é muito. A gente aprende mais quando ensina, né? muito. como Você vê o comparar. tanto de falha que você tem, que às vezes você não entendeu de fato um conteúdo, quando você tem que falar sobre ele, você fala, nossa, aqui realmente eu não estava entendendo muito bem. Então você vai realmente mais profundo na matéria. E nessa de dar aula particular, a gente foi galgando e tal. Teve uma hora que chegou um momento que tinha muito aluno. E aí eu, inclusive, assim, bem marcante pra mim, eu consegui reformar meu apartamento. Eu Dando tava aula. quase casando, aí eu tinha que reformar um apartamento que a gente ganhou. Nicho de mercado, olha. E aí eu demoli tudo, arrumei tudo e graças às aulas que a gente acabava, né? Inclusive, né, lembrei agora aqui, o Lucas, que é um funcionário nosso, ele... Também tem esse mesmo escopo, que ele- começou também. Eu comecei dando aula particular, aí não dei mais conta. Aí depois o outro começou dando aula particular também, ele também deu mais conta, a gente passou pro Lucas. E E, aí hoje o Lucas eu- é um funcionário nosso. Nossa. E o Lucas deu muita aula particular, inclusive ele virou professor da EAD lá, de aulas lá, de Isso. monitorias. E, cara, o Lucas se a gente ganhou dinheiro, o Lucas quase Ave ficou Maria. milionário. Gente, eu vou colar com o Lucas total. O Lucas, ele é fera. O Lucas é um fenomenal, abraço. cara. Você é fera, cara. E assim, poxa, é bem legal porque a gente teve... Acho que é bem legal falar sobre a parte do TCC, né? Sim. Cara, nosso TCC foi muito fera. A gente, eu acho que foi a única banca do TCC1 que teve professor externo. A gente teve um professor externo da UNB que veio no nosso TCC1. A nossa tese foi uma tese assim bem Fora que demorou pra capciosa. caramba. Cara, nosso TCC2 demorou 3 horas. É, Coisa uns 3 horas. absurda. Nossa. Os professores, aí depois eu consegui entrar como aluno especial na UNB, né, para mestrado. Aham. O Vital acabou que eu não consegui conciliar, porque a UNB é coisa de louco, mas o Vital também não quis seguir essa área acadêmica. Mas, cara, nosso TCC também foi bem legal. O professor Renato Raposo, também um grande abraço. E você... Tá, peraí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o TCC, porque eu tô super curioso pra desdobrar, né? Pra entrar, esmiuçar essas histórias aí. Foi Cara, foi puxado. Ave Maria. Eu quero saber como que eram as aulas práticas. Para quem começa a chegar aqui no IESB, já tem prática logo no primeiro semestre. Tem. O que é diferente de outras Tem instituições. como falar de laboratório do IESP sem falar do Severo, né? Severo. Pô, o Isso, Severo é. é fera. Severo, ele era o técnico. Não sei ainda, né, na verdade. O senhor, Isso. ele ainda é. Cara, Né? E ele fera, é... gente. Ele é fera. Fenomenal, Fera, o cara fenomenal. é fera. É. E a gente tinha... Você vai me ajudar aí, né? Material de construção. A gente tinha Construção civil 1, 2. A gente teve materiais de construção com o... Isso eu falando da parte mais prática, assim, né? De engenharia civil mesmo, nichado. Não, assim, outro né? dia eu fui lá no laboratório, eu me senti num canteiro de obras. Pessoal, Tem muito assim, ó, equipamento legal Uma lá. coisa bem legal de falar, que um dos grandes, assim, né, que tá em alta, inclusive, hoje, é o Matheus Leone, né, que é um grande engenheiro civil aí na área de patologias. Ele deu aula pra gente aqui no IESB. Quem tá se interessado por curso de engenharia aí deve conhecer o nome dele, porque ele tá, realmente, ele é... No Instagram ele é muito conhecido, assim, na ele é parte legal. de inspeção predial. Ele é um cara, assim, que ele é, entendeu? Como é o nome Ele da é empresa dele? referência mesmo pra falar. Matheus Leone, enfim. Matheus Leone, Instagram aí. Pesquisem. E aí, realmente, foi um prazer, realmente, assim, ter pegado toda a bagagem dele aqui no IESB. Não só dele, como teve outros professores, teve o David Gruba também, cara, que ele é surreal. O cara é super trabalha- premiado mesmo, né? Ele é, assim, é seleto mesmo, assim, é um professor muito renomado, né? E eu acho que, na verdade, é esse tipo de professor que faz um aluno ser quem é no final do curso. Porque se você, eu penso, né, se você tem uma experiência medíocre ao longo do caminho,
você acaba, infelizmente, se tornando um aluno meio, né? Agora, quando você traz um professor que realmente tem uma bagagem, tem um histórico e conhece bem e te passa aquilo, cara, é fantástico. Realmente, a gente tem alguns professores aqui no IESB que eles são muito diferenciais do resto mesmo. É muito bacana porque o IESB consegue conciliar, além da teoria e prática, a gente... Né, do conceito em termos de metodologia, os próprios professores são assim, tem professor, é um misto, né? A galera da academia em si, pesquisador, e muita gente do mercado. Tem é muito bom isso. A questão da parte teórica mesmo, ainda é voltado para a prática, né? Então, por exemplo, você tem... A gente estava conversando, antes de começar aqui a gravação, a respeito de estradas, né? Então, tem faculdades que passam a teoria da matéria de estradas bem cálculo mesmo, assim, um negócio meio abstrato, por si só, digamos assim, né? No nosso curso, a gente tinha o cálculo de piquetes, né? Para você fazer, de fato, uma estrada. E muito embora a gente nunca executou, mexeu com parte de estradas, a gente sabe como é que funciona a prática mesmo, entendeu? Sabe mais ou menos como é que é o cálculo. Então, assim, a própria teoria é voltada mesmo para esse aspecto da prática, entendeu? Tô dando um exemplo só de estradas aqui, mas isso aí vai para concreto, metálica também. Então, bem diferencial. Eu lembro bem que nós tivemos uma aula de topografia. Inclusive, eu lembro que alguém tava de bermuda e chinelo nesse dia. Mas, uma aula de topografia onde o professor... Sábado, né, pô? Pelo amor de Deus, né? A aula era dia de sábado, 8 horas da manhã, pô. Bermuda e chinelo. E aí, a gente foi pra aula de topografia e o professor foi ensinar a gente a fazer curva de nível, etc. Desníveis, né? Pegar... Cotas, né? Fazer, né, desnível de cotas, etc. E aí, rapaz, assim, foi bem legal pra gente ver realmente como é que é um scanner total, conhecer alguns aparelhos, e ver como é que é o dia a dia, entendeu? Assim, dentro de obra, porque apesar de esses equipamentos ser mais utilizados em obras lineares, né, que geralmente é estradas, pavimentação, ferrovias, etc. Mas para dar uma noção realmente, porque quem foi para essa área já saiu do IESB realmente com a noção do que iria fazer, o que era um aparelho, como é que ele funciona, como é que você tira a diferença de altura. Mesmo porque a gente, como engenheiro civil, a gente não faz isso de fato, né? Mas a gente tem que saber, na verdade, conferir, né? Tem que saber conferir se o cara tá fazendo certo, entendeu? Se da forma como ele tá fazendo tem sentido e tal, porque assim, você não pode só saber se o cara fez certo ou errado no final, que senão imagina o prejuízo, o prejuízo né? é grande. Financeiro é muito grande, entendeu? O engenheiro ele tem que saber, na verdade, é isso que ele falou. Assim, o grande trunfo do engenheiro é saber fiscalizar tudo. Conferir e antecipar, conferir e antecipar, conferir e antecipar. Esse é o serviço do trabalho do engenheiro, assim, basicamente, né? E, cara, assim, acho que foi bem legal. A gente tem muitas histórias aí, muita coisa. Não, esse negócio da parte prática mesmo, né? Eu não vou lembrar a disciplina, acho que Construção Civil 1. Rapaz, eu lembro de tu rebocando o pilar lá com o Severo. Aí, olha só. Tá aqui a colher, né, de pedreiro. O certo é Achei que ele ia derrubar. O certo assim, eu tô falando o certo como se eu soubesse rebocar, né? Não sei. Mas engenheiro não sabe rebocar? Eu não sei. Eu tô falando disso, né? Eu não sei. Talvez isso aqui saiba, né? Depois eu vou fazer um teste com você. Enfim, e aí você vai chapar a massa, tem que chapar com a colher na horizontal, né? Porque senão você vai fazer igual eu. E aí tá lá bonitão. Não, igual eu tô falando, né? Parece que eu sei, né? Só sei falar se tá certo ou errado, só sei cobrar, né? E aí peguei a colher e tal, peguei a massa e na hora que eu fui chapar, fiz bem assim com a colher assim, ó, de lado. Só foi a colher, assim, ó. A massa caiu. Plof! Então, assim... 0. Não sirvo pra ser pedreiro. Só parei, viu? Graças a Deus. E o que faz um engenheiro civil? Se eu quiser... eu quero ser engenheiro civil. O que eu vou fazer? O engenheiro civil, ele, cara, assim... A engenharia é bem legal. Ela parece muito com... Assim, vou colocar em termos maiores aqui, muito com direito, muito com medicina. Você tem os ramos, né? Você tem os braços da engenharia. Igual, um exemplo, tem um engenheiro que vai para a parte de execução de estradas e ferrovias, tem um engenheiro que vai para a parte de planejamento de estradas e ferrovias, tem um engenheiro que vai para a parte de projetos de estradas e ferrovias. Eu te falei 3 engenheiros que fazem... De um nicho específico, né? De um nicho específico, é estradas e ferrovias, que cada um faz desempenha um papel, né? E assim é no nosso meio. Um exemplo, eu e o Vitor, a gente iniciou desenvolvendo projetos de engenharia. Então, nós desenvolvíamos projetos de estrutura, fundações, elétrico, hidráulico, para casas e apartamentos de médio porte, né? E daí, nesse segmento, a gente foi ganhando experiência, bagagem, até
começar a fazer a parte de planejamento, execução, fiscalização, administração. Então, hoje a gente já consegue fazer outros nichos, né? Orçamentos, que realmente existem especialidades para isso, né? A gente, realmente, o empreendedor, ele faz um pouquinho de cada coisa, é meio de doido, né? Vocês sabem um pouco. Então, assim, a gente, desde desenvolver projetos até execução, entregar na chave, isso aí a gente tem essa bagagem. E é legal também falar a respeito das qualidades, né, que o engenheiro civil ele tem. A gente fala engenharia civil, então é obra, né? Mas, na verdade, não necessariamente. Então, por exemplo, como o Otto falou, o engenheiro civil ele é muito dinâmico. Então, ele mexe com planejamento, ele vai mexer com execução, talvez, né? Com projeto. Você tem também a parte orçamentária. Então, assim, você tem um monte de coisa, um monte de tarefas que você tendo, não atribuições, mas você desenvolve certas habilidades que você pode desempenhar a função não relacionada à engenharia civil, né? Você pode administrar uma empresa, um negócio, entendeu? Então, assim, inclusive tem muitos engenheiros civis famosos, assim, né? Mas famosos mesmo, assim, coisa de milionários, etc. Que são engenheiros civis que não atuam na área com construção, mas que atuam de outra forma. São gestores de um modo geral, pesquisa, entendeu? Na verdade, eu não vou saber a porcentagem, mas tipo assim, mais de 50% dos grandes milionários do mundo são engenheiros. E olha só, eu fiz o curso errado. Acabei de descobrir que eu tinha que ter feito engenharia. É porque a engenharia civil, ela te dá uma bagagem de empreendedorismo muito forte. A engenharia civil é muito... É engraçado porque isso é muito natural. Ninguém te passa isso, ninguém te ensina, né? Você realmente tocar ter a sua própria remuneração por conta própria, né? Claro que tem gente que vai para a parte de CLT, serviço público e tal, mas assim, mesmo com você fazendo essas duas funções como funcionário público ou CLT, você sabe que você tem espaço na sua agenda para poder desempenhar uma função ali que é particular. Às vezes você fornecer um projeto para uma pessoa, então o Otto me contrata, eu sou funcionário público, enfim, faço o projeto, entrego para ele, ganho um extra, né? Se tentar resumir, é que hoje obra, reforma, projeto é muito natural de todo mundo. Você pode, assim, eu tenho certeza que você conhece alguém, um amigo, tia, parente, que já fez ou está fazendo uma obra ou vai fazer, e ali realmente você sempre tem uma oportunidade de colocar a mão ali e participar daquele processo, né? E, inclusive eu participei de vários processos aí de projetos junto com o pessoal da minha família, primos, etc, tios, e eu acho que realmente a construção do Brasil é muito forte, né? Então a gente tem essa oportunidade de engajar na área, igual o Vitão falou. Eu conheço 2 ou 3 donos de construtoras que são funcionários públicos. Porque... Consegue uma brechinha ali, outra, e vai empreender. Cara, tem que empreende, né? Dá-se um jeito, né? Mas assim, se for para resumir, a questão foi até a palavra que você usou. O que faz o engenheiro civil, ele faz gestão mesmo, né? Inclusive foi bem emblemático, assim, na empresa que eu trabalhava. A gente teve uma reunião e aí o dono da empresa perguntou qual é o nosso trabalho aqui, qual é a nossa função aqui dentro, né? Aí, fulano falava, não, a nossa função é construir, não sei o que, não. A gente faz gestão. O nosso trabalho é gestão. Então, acho que é isso, resumir. O engenheiro civil, ele é gestor. De qualquer coisa. Gestor. E ele trabalha em parceria com as outras áreas. Como que o engenheiro lida? Ele tem sempre que lidar com o arquiteto? Aí vamos falar agora sobre engenharia civil mesmo, né? Obra, projetos, vamos falar assim, sobre obras, construções residenciais. Isso, que é o que a gente sabe falar, né? Na verdade. Então, assim, a gente tem... É muito dinâmico, assim, vai muito do que você quer, entendeu? Como eu te falei, a parte de você empreender mesmo é muito livre. Se você quiser fazer só uma parte, tudo bem, você pode fazer. Se aquilo ali satisfaz, se você ganha dinheiro com aquilo, tudo bem. Mas o processo como um todo... Você tem que... Primeiro você capta o cliente, então vamos supor, você tem... né? Você tem... Você tem, sei lá, você tem uma família e você... Não, vamos comprar um lote. Compra um lote, tá? Você precisa de alguém para construir, né? Primeiro você faz o projeto, depois você construi. Resumindo muito rapidamente, né? Então, basicamente você entra nesse primeiro momento. Entre a compra... Isso, exatamente. Entre a compra do lote para você fazer projeto, execução. Vamos lá, calma aí. Vou colocar de uma forma melhor que o Vitão. Olha só. A gente trabalha, sim, com arquitetos, etc., né? Inclusive com outros engenheiros, dependendo da obra. Então, tem toda a parte de arquitetura, tem, às vezes, amigos, né? Colegas engenheiros, mestres de obras, pedreiros, ajudantes, técnicos de segurança no trabalho. Tem realmente uma porrada de gente, fora todas as outras empresas terceirizadas, né? Empresa de esquadria, empresa de forro, empresa de impermeabilização. Moraria. Então, assim, a infinidade realmente de empresas que a gente trabalha em conjunto. Quando o Vitor fala gestor, realmente é porque tem que gerir muita gente, né? E o engenheiro é quem faz o gerenciamento
dessa galera toda. Nossa. Tá? Mas assim, só para, né? Geralmente o processo. O cliente compra um lote, né? E aí, nessa que ele compra um lote, existe a possibilidade da gente entrar nesse período ou existe a possibilidade da gente entrar depois do arquiteto. Por quê? De acordo com o que a gente vai tendo bagagem, vai fazendo algumas obras legais e realmente tendo um conhecimento a mais, a gente consegue fazer parcerias, né? Uhum. E as parcerias vão consolidando a gente realmente no mercado, né, que existe. Então, a partir das parcerias com os arquitetos, a gente consegue pegar outras obras, etc. Hoje a gente tem 5 ou 6 parcerias com arquitetos em Brasília. Nós, inclusive, fizemos Casacô para 2 arquitetos. Tá? Nós participamos da edição 30 anos do Casacô, no estúdio Sérgio, que é do estúdio Marca, da Caroline Craft e da Oze. E para a gente é muito importante esse tipo de parceria para uma empresa de engenharia, porque é a referência. Porque geralmente o contexto visual, o que atrai o cliente, que é realmente a obra pronta, o design, etc., isso tudo é planejado pelo arquiteto. Uhum. Tá? A gente pega aquilo, tira do papel e executa. Então é muito importante a gente ter essas parcerias para a gente realmente, a pessoa falar, olha, não adianta nada você ter um projeto muito bonito e você não ter uma mão de obra qualificada para executar seu projeto. Então isso é né? A gente tem que estar sempre alinhado, porque também não adianta eu ter uma mão de obra boa e ter um péssimo projeto. Então, são 2 coisas que se complementam, é a arquitetura e a engenharia. Perfeito. Isso aí. Que legal. Então, cai por terra toda essa história de que engenheiro e arquiteto... Não, isso aí é de quem tem o ego ferido. Né? O cara não... Ferido. Entendeu? Resumindo aí. Não, tem que saber trabalhar, gente. Tem espaço. Tem que saber trabalhar, O exatamente. problema é quando um quer invadir o espaço do outro, etc. Entendeu? Eu acho que cada um, quando sabe o seu local, o seu serviço, o seu trabalho... A gente inclusive, tem um certo. episódio recente, né? Do projeto do Felipe, do arquiteto Luiz da Numen, né? O que aconteceu? Enfim, teve um projetista anterior, engenheiro civil, que desenvolveu um projeto de estrutura para uma residência. Tá? O projeto de arquitetura estava pronto, beleza. E aí, a obra teve um problema, não vem ao caso aqui, e aí a gente foi chamado para refazer o projeto de estrutura, né? E aí o arquiteto ligou pra gente e falou, cara, quero falar que a casa tem esses detalhes, era um recuo da fachada, tal, não sei o que, ele falando com maior seriedade, assim, e a gente sem entender muito bem, né? Por que ele estava falando aquilo? Porque a gente estava vendo aquilo, né? Uhum. Aí ele, tudo bem? Eu falei, tudo bem, por quê? Ele, não, é porque assim, a gente teve uma confusão com o engenheiro anterior e tal... E ele não conseguiu colocar os pilares e colocou pilares novos na estrutura, então mexeu na minha arquitetura. E aí, quando fala mexer em arquitetura... Arquiteto falta querer te enforcar. Não é só isso, é porque assim, o cara faz o projeto, tá? Você como cliente paga o arquiteto, né? E aí chega um outro cara e fala assim, não tem como fazer. Claro que tem como fazer. Entendi. Entendeu? Então essa é a origem que acontece? Da rixa. O cara colocou muita dificuldade para desenvolver o projeto de arquitetura. Isso. E assim, a gente, como faz projeto há muitos anos, olhou aquilo e falou, não, tá tranquilo. Tudo certo. E aí ele estranhou essa atitude nossa de falar que tava fácil resolver. Assim, fácil, maneira de falar, gente. Nada na engenharia é fácil. Vocês tinham capacidade, Tinham né? capacidade de fazer. Isso. E aí ele, rapaz, a solução depois, né? A gente, inclusive, depois desse episódio, a gente... agora fechamos uma parceria com ele, nosso, né? Mais um parceiro. E foi mais ou menos por causa disso, porque ele viu realmente que a gente não... Assim, a ideia não é você colocar empecilhos. A ideia realmente é sempre você entrar para ajudar, para somar. Uhum. E acho que é o grande trunfo do engenheiro e do arquiteto quando eles estão juntos. Isso aí. Perfeito. Como que vocês entraram no mercado ainda na faculdade? Vocês começaram com estágio? A minha parte foi estágio, né? Eu consegui um estágio, né? A gente até... Ele estava falando antes, a gente começou a trabalhar muito em datas muito próximas, né? Então, eu já comecei fazendo estágio numa construtora, né? E o Otto, ele trabalhou numa... Qual semestre? Eu estava no 8º semestre. Uhum. Cara, foi puxado. E o Otto estava numa... No mesmo. No mesmo tá. Não, mas tu entrou nessa empresa para fazer estágio e o Otto estava onde? Pois é. E cara, eu tenho uma vida regressa, um pouco antes do Vitor. Mas assim, eu não sei se lembra que foi bem naquela época do mensalão, né? Sim. Então, assim, teve 2 anos ali pra... Nossa, mas o mensalão, tu tem quantos... Foi mensalão? Não, eu acho que ele tá usando só como um marco temporal ali, entendeu? Teve uma época ali que os donos das construtoras grandes no Brasil começou tudo a cair, Odebrecht. Odebrecht, foi, sim. O dono da Via, etc. Então, assim, teve várias pessoas realmente que tiveram, né, problemas aí com a justiça. E aí deu um estagnado em Brasília, que acho que quem é da nossa época aí vai se lembrar disso.
Deu uma parada ali, mais ou menos um ano e meio. Foi com a Lava Jato. Foi a Lava Jato. Então deu uma quietada mesmo, assim, de obra em Brasília. E aí, nesse período, né, que foi realmente, acho que a gente passou do quinto, foi nesse período. Então, eu não consegui estágio entre o quinto e o oitavo. E aí, eu fiz estágio voluntário. Cara, eu fiz estágio voluntário em Formosa. Formosa. Caraca. Eu fiz estágio voluntário em Planaltina de Goiás, com uma arquiteta. Eu estagiei em Formosa numa construtora chamada Axo. Aquela arquiteta doida lá, que ela pegava a casa tinha 3 metros de altura, aí ela fazia a fundação com 3 metros de altura, porque a casa tinha 3 metros de altura. Meu Deus. Você vê de tudo, assim. Sobe 3 metros pra cima, desce 3 metros pra baixo, tá tudo certo. Gente, eu já passei cada experiência que vocês têm. Nada a ver, viu? Então, assim, você vê como tem experiências e experiências, né? Essa daí mesmo, só aprendi a tocar de lá, mas tudo certo. Depois eu estagiei na Via também um tempo, voluntário. Fiz estágio na CRO também, que é no Exército Voluntário. E depois eu consegui um emprego realmente remunerado na usina de concreto, na Jetmix. Foi onde realmente fiz uma bagagem muito grande, de tudo que eu já sabia. E hoje, poxa, eu não tenho nem palavras. O Vitão também aqui passou pela Ativos e não tem nem palavras para... Não, assim, a gente fala que a minha bagagem dentro da Ativos Engenharia, que era a empresa que eu trabalhava, né? E a dele na Jetmix, só por isso que a gente está... Não só por isso, né? Mas enfim, muito serviço, muito suor, muito trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando muito mesmo, dedicando muito, mas o início foi toda essa parte, né? Então, assim, a gente é muito grato por tudo que a gente Hoje eu ainda viveu. faço projeto. Hoje eu estou fazendo serviço pro dono da Jetmix, né? Evaristo, um grande abraço. Os funcionários nossos terceirizados, hoje, né? Pintores, por exemplo, são da época da Ativos, né? Mesma equipe, né? Mesma equipe, entendeu? Então, cara, é muito legal, porque assim, a gente, querendo ou não, a gente saiu, deixou portas abertas. Isso é importante. Tem grandes amigos mesmo, assim, de outras empresas. Mas eu acho que tem oportunidades que surgem que, se a gente souber aproveitar, elas fazem a diferença. Porque, como eu te falei, na Jetmix lá, poxa, eu tinha mais de 5 mil contatos no meu celular. Só pra você ter ideia. E eu tinha contato direto com os construtores, com empresas, com construtores. E o primeiro passo para quem quer ser empreendedor é vender. Então, assim, eu tinha como captar porque eu tinha de onde captar, né? E ali no boca a boca, eu prestando serviço para eles, aí se for pegando confiança, começou ali nossos primeiros projetos. E aí eu poderia captar ali e eu tinha quem executar. Eu dei o útil ao agradável e Araújo Ferreira surgiu. Adoro ganhar aí dinheiro. Nasce a construtora Araújo Ferreira foi exatamente. Aí foi na época da faculdade, era um projeto de reforma, a casa já existia. Ela surgiu na faculdade ainda. Foi, durante a faculdade. Todo mundo era estagiário ainda. Não Isso, tinha ninguém. Exatamente. A gente só tinha a vontade mesmo de fazer as coisas acontecer, entendeu? E aí o primeiro... de maluco. Pois a gente faz... Inclusive esse projeto foi feito na faculdade, né? A gente tinha um engenheiro que vinha ajudar a gente, né? Porque a gente, né, como estudante de engenharia, a gente não pode fazer projeto, né? E aí ele vinha... suporte, né? Alguém que foi supervisor da gente. Isso. E, cara, assim, foi muito legal mesmo, porque ele foi os primeiros passos que a gente deu, a gente pediu ajuda para os professores. Foi 2018, 2017 ou 2018 o projeto? Final de 2017. E assim, a gente começou ali, entendeu? E, cara, nunca mais parou. Depois do primeiro projeto, rapaz, o negócio... Aí logo a gente conseguiu a nossa primeira obra na Norte Plano Leste, 2018. Depois de formados. Não, ainda na faculdade. Não, a gente Tava tinha... no último semestre. Era no último semestre. Aí já né? podia. Então, não, é porque não, assim, a construção em si, você não precisa ser engenheiro civil. Por exemplo, a gente trabalhou numa construtora, né, cujo dono, construtor, ele não era engenheiro civil. Né? Foi por isso que a gente falou que a dinâmica da construção civil ela é muito... O empreendedorismo, na verdade, da construção civil é muito livre. Né? Você não precisa ser, de fato, engenheiro civil. Inclusive, entendeu? Mas você tem que... não são engenheiros. Mas você tem que ter um engenheiro civil à frente da obra. Entendi, né? entendi. Então, nesse caso, você tinha uma obra, mas tinha um engenheiro que assinava. Dava suporte pra gente. Exato, entendeu? E aí a gente logo conseguiu a nossa primeira obra também, e aí foi quando, né, o negócio deslanchou. Assim, a gente tem que falar, vamos conseguir a primeira obra, O dia que a gente conseguir a primeira obra, o trem não vai parar mais, vai deslanchar, e estamos aqui, 2022, com E aí, o que acontece? obras. Foi muito legal, porque assim, como a Araújo Ferreira ela existe desde 2017. Contudo, ela nunca foi a nossa fonte principal de renda. A gente, né, eu trabalhava na usina e tinha Araújo Ferreira, ele trabalhava na empresa e tinha Araújo Ferreira. Depois nós mudamos
né, de emprego, eu fui para uma construtora. E nessa consultora também continuei com a Araújo Ferreira. E só que chegou num tempo que as coisas realmente estavam meio que Araújo... A gente costuma falar que Araújo Ferreira empurrava a gente. Era como se fosse um organismo vivo, assim, que fala, meu amigo, eu preciso de vocês aqui. Não tá dando mais, cadê? Bora, vamos. E assim, a empresa já estava empurrando a gente mesmo, de tanta demanda que tava tendo. Que demais. Nossa, vocês fizeram um trabalho de boca a boca, de divulgação maravilhoso, né? Hoje que a gente está começando com o trabalho de marketing, etc, né? Tá entendendo isso, o tanto que isso é importante. Mas naquela época realmente foi muito no boca a boca. Na indicação, fazia uma obra, indicava para outra obra. Fazia um projeto, gostava, o mestre de obras indicava para outro. E assim foi indo. E, cara, assim, graças a Deus, até agora... Não teve um período assim que a gente ficou... Não, hoje, agora a gente tá sem nada assim pra fazer. Não teve. Não teve. 6 meses atrás a gente pensou que ia ficar sem projeto. Aí numa semana apareceu 15 de uma vez. Aí eu falei, não tem como. Graças a Deus a gente tem uma demanda legal, a gente já tem hoje clientes, né, bem consolidados. E já tem, eu acho que assim, o mais importante do engenheiro é você conseguir mostrar para ele que você já... o seu cliente que você já fez. Uhum. E hoje quando a gente abre o nosso portfólio, mostra diversas casas que a gente já fez... Fala por si só o seu trabalho, né? No início do ano, hoje o Instagram tá muito em alta, né? Então o Instagram ele acaba sendo uma ferramenta de validação do que tu faz, né? Então, a gente no início do ano, a gente sempre falava, cara, a gente fechou um monte de contrato no início do ano, né? Cara, e o nosso Instagram era bem simples, assim, com coisas pouco chamativas, assim, aos olhos, né? Cara, no final do ano a gente vai ter um Instagram legal, vamos ter foto lá bacana, vamos ter coisa, vamos ter vídeo, vamos ter, né? Enfim, e hoje o nosso Instagram, ele tá visualmente agradável, com muita coisa pronta mesmo, construída. Qual que é o arroba? Ele melhorou muito. @Araújo Ferreira Eng. Entra lá, acessa lá. Vamos seguir. Mas assim, eu acredito que a gente conversa muito sobre isso, a gente é muito pé no chão, né? Acho que nós ainda estamos, eu acho, não tenho certeza, nós ainda estamos nos primeiros anos ali da empresa. Nós estamos, como eu posso dizer, se consolidando entre as maiores construtoras, né? A gente ainda está chegando lá, está vivendo o processo. A gente pode dizer ainda que está longe de chegar nos grandes construtores. Formalmente a gente tem pouco tempo, assim, de empresa, né? Isso. Mas assim, como sob a ótica da execução em si, a gente já tem a equipe há muito tempo. Experiência, né? A gente tem mais de 5 anos aí de experiência com obra, com a mesma equipe, quase a mesma equipe, né? Na verdade, pessoas vêm e vão, né? Mas assim, agora a gente está implementando um processo de gestão mais forte mesmo. Então, processos, né? A gente fornece como serviço, né? Projeto e a execução, né? Então, a gente está implementando processos de ficha de verificação de projeto, ficha de verificação de serviço de obra, né? Então, a gente está vindo com essa parte mais formal mesmo da empresa. E a gente entende que são esses processos que fazem a empresa crescer. Então, assim, hoje a gente está vivendo um processo que a gente saiu do anonimato. Hoje, Araújo Ferreira, eu não sei se eu posso dizer ainda que já está entrando para um cenário nacional, acho que está muito longe disso, mas assim, acho que num cenário mais distrital mesmo, a gente já está começando a ser conhecido, as pessoas já veem a nossa logo, sabe? Já sabe quem é o nosso rosto, entendeu? Chama pelo nosso nome. Mas a gente ainda está vivendo um processo, que a gente acha que é um processo que realmente ele vai ser ali de certo modo longo, né? Que é para a empresa maturar e realmente estourar, ficar grande, ficar no nível de uma Tecna, de uma Revest, de uma Via. Então, esse tipo de... A gente quer chegar nesse ponto aí. Maravilhoso. Estamos vivendo esse tempo aí. Vamos chegar. Tempo de aprendizado, vamos chegar. É só questão de tempo mesmo. Vamos chegar, com certeza. Não, é processo. E na faculdade, eu quero saber... Eu sempre faço essa pergunta. Quais foram os perrengues que vocês viveram na faculdade? Cálculo 3. As coisas, assim, as maiores curiosidades. A Jenny veio aqui, de enfermagem, e ela falou que dormiu no campus. Estava chovendo demais, estava não sei o que, passou a noite inteira no campus, dormiu, depois do dia foi trabalhar. Eu morava em Planaltina e eu sei que quer pegar uns 5 horas da manhã, 5h30, para vir para a faculdade. Assim, eu acho que a gente fala, né? Que todo resultado ele vem antes de muito esforço, né? Se você quer um resultado, né? Para você colher, você tem que plantar. E você só colhe coisas boas se você planta coisas boas, né? E plantar não é fácil. Realmente é um processo árduo. Porque você tem que acreditar, né? Sim. Não é um negócio que você plantou e o negócio é igual o veneno ali que você toma, um negócio já floresce, não. Você vai plantando devagarzinho e lá na frente você colhe. Né? Particularmente falando, acho que eu nunca tive nenhum perrengue, não, mas se eu puder contar... Não, assim, a gente sempre tem, né? Por exemplo, teve uma vez, eu fiquei até mais tarde dando aula aqui na faculdade, aí não consegui chegar a tempo pro metrô. Perdeu o metrô. Mas assim, isso não é um perrengue, né? Agora tem uma história engraçada aqui, o Otto vai lembrar, ele vai gostar muito da história. Foi o seguinte.
Prova de estrutura metálica 2. Moço, não fala isso, né? Cheguei na prova, né? E aí, assim... Cara, não sabia muito... que isso aconteceu. Até Metallica... Não sei se foi Metallica 1 e Metallica 2 ou se foi nas duas provas de Metallica 2. Foi nas duas de Metallica 2. Não sei que aconteceu 2 vezes mesmo. E aí, enfim... Não tinha... Alguém não estudou? Não estudei, né? Uai. Não estudei. Mas assim, como a gente pega matéria básica, como a gente dava aula, então na básica a gente estava muito bem consolidado, né? Uhum. E aí tem as teorias ali muito específicas ali e tal, que a gente acabei não pegando. Aí cheguei... Nossa, bicho, tem que tirar uma nota boa assim, eu era preocupado com isso e tal. Aí chegou esse bicho aqui, falou, me ensina aí, bicho, me ensina aí e tal, como é que é. Ele, não, ó, esse aqui, aquilo, outro e tal. Me explicou todo o contexto, né? Falei, não, beleza, vai dar bom. Pelo menos um 7 eu tiro, vamos ver, né? Aí, eu não lembro se eu gabaritei a prova, alguma coisa nesse contexto assim. Eu tirei 8. Mentira! Olha! Eu tenho vontade de matar esse bicho. Olha! E foi nas duas Veja provas. você! E aí ele doido, ele falou, não, porque foi um detalhe, assim, Cara, de uma vírgula, tipo né? assim, Aquele negócio clássico, assim, que a gente erra uma vírgula, ou erra um somatório, mexe alguma... tudo. E aí eu vou ver assim, ó. Tinha caído. Eu não aguentei, né? Não, professor, mas isso aqui, bicho, não passa amanhã, por favor. Passa amanhã que eu não tô com paciência pra você, não. E nada, eu ensinei pro cara, ele tira 10, eu tiro 8. Cara, eu fiquei muito... Pai, eu acho que eu nunca vi ninguém bravo igual eu tava. Ele ficou revoltado mesmo. Não aceitou, acho que até hoje ele sonha, acorda Eu não gosto nem de lembrar de noite assim. Meu Deus, minha prova de Metallica 2. Mas 8 não é, 8 foi bem. Cara, porque assim, a gente... Como pode Mas isso aqui dá raiva, dá uma... É porque assim, quando você estuda e você sabe do negócio... Não, etc, pra mim o 8 seria ótimo ali, entendeu? Porque eu não estudei, então assim... Pra caceta. Né? Porque assim, eu estudava... Ou você estudava pra tirar 10 ou eu não estudava. Entendeu? Inclusive, a gente tem uns professores, etc. A gente fez alguns trabalhos, né? Inclusive com o Cláudio, a Nicole, a Lara. São grandes amigos nossos aí dos grupos que a gente tinha. São realmente pessoas fenomenais. E... Os professores ainda usam nossos trabalhos hoje na faculdade como parâmetro de correção dos outros. Ah, é? Isso é bem legal. Não sei se mudou, né? Pode ser que tenha mudado, mas eles usavam. A gente tinha trabalho de georreferenciamento, tinha uma planilha enorme lá. Tinha trabalho de... Não era hidráulica, era... Hidrologia aplicada. Hidrologia aplicada. Um projeto de hidrologia que nós fizemos, a professora usava ele como base. Então, assim, é bem legal porque mostra realmente... Eu acho que hoje a gente é mais maduro, mostra pra gente que a gente estava no caminho certo, né? Realmente a gente naquela época não entendia, mas pô, se você tá treinando um caminho ali que tá dando certo, você tá se tornando um bom profissional, então o seu futuro é pra você, na verdade, colher aquilo, né? É só sucesso, que é o que vocês estão vivendo hoje. Graças a Deus. Como foi que vocês vieram parar no IESB? Terminaram o ensino médio, foram procurar, já sabiam o que queriam muito fazer? Parecido, olha só. Eu passei no PAS, para matemática, e aí era para começar junto com o IESB. Tipo, eu passei no PAS para matemática, só que aí eu não queria matemática, né? Aí eu, com a nota do Enem, eu entrei no IESB. No meu caso, eu passei para matemática, de fato. E cursou, né? Eu cursei matemática, fiz 2 semestres de matemática na UNB, mas eu saí de lá da UNB. E aí, sempre quis engenharia civil, na verdade. Bem antes de eu terminar o ensino médio, tive a oportunidade, eu passei pelo Enem, pelo SISU, né? Acho que é SISU, né? Aliás, o SISU é público. Isso. Foi da UNB? Foi, no matemática. Não, na verdade, eu fiz o vestibular tradicional da UNB, aí passei para matemática lá, né? E aí, enfim, pelo SISU, né? Eu passei para engenharia civil na UFTPR, acho que é a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, uma coisa assim, né? E aí não fui para lá, mas fui cursar aqui matemática aqui na UNB. Mas assim, eu nunca quis matemática mesmo, assim. Matemática é uma coisa mais teórica, mais abstrata, né? E aí, enfim, saí de lá, entrei pro IESB também, né? E é muito louco, porque eu só escolhi engenharia porque, como eu gostava de matemática... Mesma coisa. Acho que eu fiz uma analogia ali, de os cursos de exatas. Matemática, física, química, aí você tem economia, contabilidade. Então eu fui fazer Aí eu olhei, rapaz... Aí, né, isso eu garanto que você que está pesquisando um curso já fez. Você foi lá, colocou no Google, colocou assim, salário do engenheiro. Eu tenho certeza absoluta que a gente fez isso. E ó, os 5 dígitos. Mano. Fui lá e olhei, lê do engano. Rapaz, até hoje eu não tirei meu Hilux. É aqui mesmo que eu vou. Até hoje. Aí eu engenheiro, tem Hilux, tem obra, tem bota, tá tudo certo. Ó, é esse aqui mesmo.
Vai distrair. Sempre foi financeiro. Nunca foi... Também foi financeiro. sem dúvida. Tá, mas assim, é muito importante. Hoje, mas isso é legal. Conheço gente, né? Eu tenho um primo que começou comigo. Aí acabou, ele não se identificou, chegou ali no 4º semestre, não se identificou, saiu, fez nutrição. Nossa. Totalmente oposto, assim. Não, mas tinha uma aluna também do meu semestre que ela fazia enfermagem, ou ela já era formada em enfermagem, eu não lembro, sei que era um negócio realmente totalmente distante, assim. E aí ela fez engenharia civil, e cara, eu não me recordo, mas eu acredito que ela saiu também, foi fazer nutrição, enfim, sei que muita gente, né? Caramba. Hoje eu vejo que a gente se encontrou na área mesmo, né? Cara, eu acho que isso é... 100% realizado no trabalho que eu faço. Eu não consigo fazer outra coisa da minha vida se não fosse obra. Eu seria qualquer outra coisa, gente. Eu seria, lavador de prato. Eu seria qualquer outra coisa se eu não fosse engenheiro, porque eu amo ser engenheiro. Assim, eu acho que eu nasci pra isso. E acho que quando você entrega uma casa, né? São algumas experiências que a engenharia te proporciona. Quando você entrega uma casa, você vê que você realizou o sonho de alguém... Aqui dali não tem dinheiro no mundo que paga. Parece muito clichê, assim, mas é um fato, porque muitas vezes você encontra uma família ali que... A gente já teve, inclusive, um cliente que falou pra nós, assim, tomou um prejuízo, um calote mesmo, uma construtora, e falou, cara, esse era o dinheiro da minha vida. Caramba. Então, assim, uma obra é cara, mesmo, né? uma obra é cara, uma obra é muito cara. Então, você vai fazer uma casa ali, depende, assim, varia muito, tá? Claro. Mas você vai fazer uma obra de 300 metros quadrados ali, é mais de R$1 milhão, entendeu? Fácil. Então, assim, não é todo dia que a gente arruma R$1 milhão, né? Então, assim, você concluir uma casa, entregar e você vê a satisfação do cliente, tá com a família, tá com o filho e tal. Às vezes a casa tem piscina, então isso é muito gostoso mesmo, assim, de... Eu fico muito feliz quando eu vejo meus clientes ali. Tem muito cliente no Alto da Boa Vista, Sobradinho, etc. Posta foto das casas, Posta né? Usando foto, mesmo. Usando ali a churrasqueira, a piscina, fazendo festa. Cara, pra gente é um motivo de alegria mesmo. Porque assim, apesar da gente ser empreendedor, né? E todo empreendedor realmente foca muito no dinheiro. Eu acho que não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um propósito. Fora essa questão financeira, etc., a gente tem que ter um propósito. Tem que ter uma serventia. Mas acho que a gente fugiu muito da pergunta, né? Na verdade, a pergunta era sobre como que a gente ingressou aqui no IESB, né? Sim. Não, vocês acabaram respondendo, né, de alguma forma. Mas como foi que vocês decidiram optar pelo IESB? Tá. No meu caso, especificamente no meu caso, foi o seguinte. A gente teve ainda na época de escola, tá? A gente fez uma visita em algumas faculdades, né? E aí uma delas era o IESB, né? Então eu vim aqui e tal, achei a instalação muito bacana, né? Acho que o que me impressionou muito, assim, isso é muito particular, né? Foi a entrada. Então, uma entrada muito alta, achei muito bacana, assim, né? Desse campus mesmo. Nesse campus mesmo, foi aqui nesse campus, né? E aí, enfim, a logomarca também do IESB me atraiu muito, né? E a gente fez um passeio ali pela parte de laboratórios, etc. Enfim, então a instalação como um todo, assim, me cativou muito. E quando eu entrei, eu vi que de fato era isso mesmo, né? Então tem muita... Eu tenho tanta história aqui que eu não sei. Você trabalhava aqui, né? Você trabalhava. Você trabalhou no IESB? Eu fui indicado, ser um bom aluno, fui indicado para trabalhar no IESB. Você fazia matrícula, né? Fazia matrícula, eu trabalhava sei lá. Eu fiquei, aí o pessoal quis me encontrar. Será que era no comercial? Cara, era no comercial. Lá no Campus Norte? Não, era aqui, atrás da biblioteca ali, onde o pessoal, o atendimento ao aluno, acho que é isso. Sei lá, é lá na entrada lá. Eu fiz matrícula de muita gente aí. Só que aí o que acontece? Eu particularmente, né? Eu passei no Enem aqui, na UDF e na Unip. E aí acabei escolhendo o IESB, mas eu escolhi o IESB porque uma prima minha, tá? Que eu sou apaixonado por ela. A Jéssica, ela tinha uma referência muito boa do IESB. Ela fez Direito no Campus Norte, né? Direito, e aí, assim, ela realmente falava muito bem do IESB. E aí eu gostei do que ela falou pra mim e, cara, peguei e realmente decidi ingressar no IESB. Então, acho que foi muito mais por ela, assim. Depois eu vi as notas dela, rapaz, era só... É a polícia? Rapaz, foi bem assim, rapaz, deixa eu estudar, porque senão... Se ela fez direito aqui, ela tinha que ser realmente uma boa aluna, porque o curso em si é muito intenso aqui. O de direito é nota 5 no MEC, aula com ministro, aula mas com... eu acho que ela pegou aula com ministro. Tem. Como é que é? Tem um monte de ministro aqui. O Moreno, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Que ele foi o presidente da... O Joaquim? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa? Que legal. Quando ele dava aula aqui, né? Que bacana. Uns anos atrás. Tem tempo. Acho que ela foi a primeira ou a segunda turma de direitos. Alguma coisa assim. Tem tempo. Tem muito tempo. Tem bastante tempo.
Me fala uma coisa, vocês sempre já tiveram essa coisa de visão empreendedora, mas isso é uma coisa que já veio de vocês? Vocês já tinham essa veia? Como que se desenvolve isso? Eu acho que... Eu não sei se eu vou falar com as melhores palavras, assim, né? Mas eu acho que é a vontade de ganhar dinheiro mesmo, assim. Entendeu? Desde muito cedo, sempre gostei muito de dinheiro, assim, né? O que eu gosto da sinceridade. Assim, eu sempre... Qualquer um disso aqui já tem. O pessoal às vezes perguntava assim, não, você dá aula particular de não sei o quê? Eu falo, não, sim. Eu já cheguei a dar aula de, acho que era biofísica. Caramba. Negócio nada a ver, Biofísica. assim. Biofísica, mas pagando. Então, eu acho que veio muito dessa... Desde pequeno mesmo, desde muito novo, assim. Qual é o teu signo? O que você quer que eu Ariano. aprenda? O que você quer que eu aprenda? Vai me pagar? Eu aprendo. Eu aprendo e te ensino. Eu sou desse tipo. E aí, eu acho que era mais isso, assim, desde muito novo, né? Sempre gostei muito de dinheiro, achava muito legal ter, né, dinheiro, assim, você andar com dinheiro, assim, coisa de criança mesmo, assim, sabe? Sim. Então, acho que isso foi crescendo mesmo e tal. E aí, teve uma fase da minha vida antes mesmo da faculdade, né? Ganhei muito dinheiro também com... Inclusive, era mais relacionado com paisagismo, né? Trabalhava num escritório de paisagismo e era remunerado por produção. Uhum. Então, acho que começou bem daí mesmo, assim, né? Eu que eu digo. Gostou de ter dinheiro. Acho que foi isso, assim, entendeu? E aí, você vai vendo que você consegue... Igual eu falei no início, né? Você tem tempo disponível para você ganhar mais dinheiro, então é isso que você vai fazendo. Cada vez mais você vai... né? Aproveitando, entendeu? Eu acho que foi isso, no meu caso. Pois E é. acho que o dele também não foi muito diferente, não. Cara, na verdade eu tenho uma veia empreendedora, né? Assim, minha família por parte de mãe, a grande maioria são empreendedores, né? Então, eu tenho um vô que, né, há muitos anos atrás tinha um posto de gasolina, e aí deixou esse posto de gasolina para Irã, e etc. Então, hoje meu padrinho, né, acabou comprando esse posto, tem esse posto lá, na cabeceira de Goiás. E eu tenho um tio que tem material de construção, então realmente eu tenho uma veia empreendedora. Meus tios, por parte de mãe, todos são empreendedores, né? Todos, sem exceção de um. Minha família, pai de pai, já é mais CLT, então assim, eu tinha a visão dos dois lados, né? E eu convivi muito, assim, acho que num período, assim, da meia-idade ali, adolescência, eu trabalhei com meu tio, né? E eu tive muito... Meia-idade é velho, pô. Foi mal, velho. É porque da idade do adolescente, né? Uns 20 anos ali, uns 15. E assim, eu tive muito contato com um primo meu, né? Com o Júnior. E, cara, o Júnior, empreendedor nato, etc. Tinha as coisas dele, tinha aluguéis, né? Todo desenrolado. E ali foi realmente onde eu vi aquele... Eu falei, rapaz, é por aqui que eu quero ir. Eu não quero ir por ali, não. Eu quero ir por aqui, ó. Meu primo tinha carrão, etc. Vivia bem, entendeu? Então, é a referência, né? Acho que a gente sempre pega uma referência que deu certo pra gente usar a nossa. Uhum. E aí eu sempre realmente peguei essa referência de um primo meu, dos meus tios, e, cara, caí pra dentro mesmo. Mas nunca quis... O sonho do meu pai era ser concursado. Jura? Tem muito disso, né? Hoje ele trabalha pra gente e tal, mas assim, o sonho dele era ele ser concursado, né? Poxa. Eu tenho tia que até hoje toda hora me manda. Não, aqui, ó, concurso do BRB. Eu tenho tio que me manda. Não sei o quê, faz aqui, moço. Vai sair, concurso, acabou de edital. Não, vou fazer. Assim, até quis prestar um concurso em particular, né? De engenharia também, mas aí acabou que ele não saiu ali, o edital era pra sair, não saiu, aí eu falei, isso aqui não é pra mim mesmo, rapaz. 2 desgostos da família aqui, ó. O negócio é obra, dinheiro. Mas acho que assim, acho que a grande virtude do engenheiro é ter estômago. Sem dúvida. Sem dúvida. Do empresário como modo geral. Duas coisas que o engenheiro e o empresário tem que ter, estômago. Quando eu saí, inclusive, da Ativos Engenharia, foi uma das coisas que o meu gestor ele falou, ó, eu tô muito feliz por você ter saído, eu acho que o empreendedorismo é o que vai salvar o Brasil, né? Aí ele falou assim, mas precisa de ter muito estômago, viu? Boa sorte e tal, desejo tudo de melhor pra você, mas te prepara que... Tem que ter muito estômago. O chicote vai comer. O que tem lá? Cara, porque assim, tem um monte de coisa que a gente aprende, né? No processo de ser empreendedor. Igual, quando a gente... Né, tem uma época da nossa vida que a gente ganhava bem melhor do que a gente ganha hoje. Por que eu digo isso? Porque quando você não tem uma estrutura por trás de você, tudo é mais barato. Uhum. Então hoje a gente tem, poxa, aluguel, contador, imposto, aí você funcionário, aluguel, fisco, cara, você paga internet, água, não sei o que. Então quando você vai fazer uma conta, amigo, então quando você não tem isso,
é muito mais fácil. Só que aí você também não consegue crescer, alavancar seu projeto, etc. É por isso que eu falei que a gente está vivendo um processo ainda. A gente realmente está numa fase de muito investimento, né? Inclusive tem gente achando que nós tá rico, nós não estamos ricos, estamos longe de ficar ricos. Vamos lá, estamos indo, mas... Está investindo. Ainda não. Está investindo muito, muito mesmo. Assim, a maior parte do faturamento que a gente tem hoje, a gente reinveste dentro, né, da empresa. Então, assim... e a faculdade acaba que você aprende muitas coisas ali, né? Mas... você lidar com pressões, né? Você lidar com situações ali que são totalmente adversas, né? Você realmente é só no dia a dia mesmo. Né? Dia a dia. É mercado. Porque isso aí, querendo ou não, você só aprende quando você tá lá na prática. E eu acho que o grande lance, eu acho que é a questão do risco, assim, entendeu? Então, por exemplo, você... né? Imagina que você tem ali um emprego estável, CLT, e você tem que largar tudo aquilo para você abrir mão de um salário fixo, né? Uma regularidade. Uma garantia, né? Então, isso é muito complicado. Acho que esse que é o grande ponto, assim, de... É por isso que eu entendi o que depois, né? Eu percebi que meu pai pensava, etc. Assim, que eu tive a experiência. Quando você sai, você não sabe se o dinheiro vai entrar, se não vai. Você ficar com aquela ansiedade, se vai dar certo pagar as contas, se não vai, etc. Cara, isso realmente e eu acho que, especialmente na construção civil, por exemplo, quando você erra em outras áreas, né? Você sempre erra com pouco dinheiro, né? Com pouca coisa, é um erro pequeno normalmente. Quando você erra com construção civil, assim como é tudo muito caro. Então, assim, às vezes você ouve inúmeras histórias aí pela internet. Cara, não, eu tive que vender meu carro para poder pagar um prejuízo. Eu tenho vários mestres de obras conhecidos que... tomou prejuízo e até hoje não se reergueu, entendeu? Prejuízo, não se reergueu, tomou prejuízo, teve que vender um carro para pagar os funcionários. O cara precisa trabalhar de forma informal, assim, meio que off, assim, entendeu? Para poder ganhar dinheiro, para poder pagar o prejuízo que tomou. Então, assim, eu acho que esse é o grande... bagagem. Tem que ter estômago mesmo, você tem que estar firme, e às vezes o negócio tá pegando fogo e você tem que estar calmo, olhando só para a resolução da situação. Assim, isso é só dia a dia mesmo, é vivência. É por isso que a gente... Eu acho que, né, hoje eu entendo o valor de uma consultoria. Porque há um tempo atrás a gente chamou um rapaz, né, para dar uma consultoria pra gente, e naquele período a gente achou caro. Hoje eu acho muito barato. Por quê? Hoje a experiência que a gente tem, que se a gente for passar para qualquer pessoa, cara, já é um adianto enorme, entendeu? É realmente coisa assim que a pessoa ganha... você compra tempo, tempo sem o risco de tomar prejuízo financeiro exorbitante, entendeu? Por um custo que é irrelevante, se você for colocar na ponta do lápis, assim, entendeu? Você vai pagar 5 mil, 6 mil para uma pessoa ali para poder fazer uma consultoria para você, você vai economizar muito tempo, entendeu? E, né, você acaba resolvendo o mesmo problema. Que o grande lance é esse. Se você prestar um bom serviço, você tem que ter uma boa comunicação e você tem que resolver o problema da pessoa, né? Eu acho que esse é o grande resolvedor de problema. Grande boca a boca, assim, que a gente tem falado, né, no início é isso. Você ter uma boa comunicação e resolver o problema. Se você consegue fazer as duas coisas bem feitas, pode ter certeza que você vai se destacar. Ela falou pra gente, né, acho que tem até pouco tempo, ela falou, a grande virtude de vocês, assim, é de resolver o problema, cara. Se vocês matam no peito e vai pra cima e se é pra resolver, vamos resolver, e é isso aí. Porque errar, todo mundo erra, né? Mas você realmente ir lá se colocar de frente à situação, falar, não, tudo bem, errei, como é que a gente pode fazer? Vamos resolver e vai ser resolvido. E acabou, pronto, final. Fim de papo. Porque obra, você tem 1001 tarefas, né? Você tem desde marcar, levantar tijolo, rebocar, chapiscar, conferir. É do macro ao micro mesmo, do micro do micro. É entendeu? Muito detalhe, né? Muito detalhe. Muito detalhe. E isso tudo na conta do engenheiro. Tudo na conta do engenheiro. Então, assim, às vezes sai alguma coisinha ali, etc. Mas eu acho que é sempre você estar identificando onde você errou, colocar um processo naquilo, né? E você não errar mais e tentar sempre melhorar. A gente sempre fala dentro da empresa assim que a gente tem que ser anti-burro, né? Anti-burro, porque assim, a gente vai errar... Essa é direto, né? Anti-burro mesmo, assim, porque você tem que ter redundâncias, processos, porque se por acaso, no caso de uma conferência de projeto, né? Você vai conferir ali e tal, e se você não faz uma metodologia ali que você seja de fato anti-burro, né? Aquele problema vai passar por você e ele vai passar pelo fiscal, vai passar por todo mundo, acredite, vai passar. Então, se você não tem esse tipo de processo... E quem vai descobrir é o seu cliente. E quem vai descobrir é o cliente, ele vai te ligar, assim, e é sempre a pior situação quando o cliente traz o problema para você, né? Porque, assim, verdade. Em tese, você está sendo pago para poder antecipar, como eu falei, antecipar e conferir. Quando isso realmente a gente tem que... Acho que é o mérito do processo. E o mérito do bom empreendedor e do empreendedor de sucesso, né? É você saber onde você errou, melhorar, não errar naquele aprender, erro. Né? Aprender. Isso, eu acho que assim, a gente, inclusive, há pouco tempo atrás, há uns 6 meses, a gente mudou nossa forma de contratação com o cliente, né? Porque a gente estava vendo realmente que estava caindo em desuso,
a forma de contratação que existia. E era prejudicial pra gente, pro cliente, era custoso, demorava mais. Então a gente realmente conseguia mais oneroso aprender, mesmo, né? em termos de acho que imposto. acho que assim, é o grande, né, um dos outros trunfos aí que algum empreendedor tem que ter, um engenheiro tem que ter, é conseguir identificar onde errou e tacar outra visão ali, sempre estar aberto a aprender. Mudar antes do mercado te engolir, basicamente. O mercado é cruel, né? Cara, o mercado Não tem dó. Falar em mercado, como que tá o mercado para o engenheiro civil? Para a galera que acabou de se formar. Tá todo mundo contratado. A gente contratou, inclusive, recente. O mercado tá aquecido, então. Cara, Tá. eu nunca vi isso na minha vida. A gente abriu o processo seletivo para estagiário, a gente recebeu os 4 currículos. Porque tá todo mundo empregado. A gente, né, a gente ligou pra Keila, né, que é a Coordenadora aqui do curso. E aí tá todo mundo empregado. Porque Que tá tendo maravilha. obra em Brasília a dar com rodo. Entendeu? Realmente tá tendo muita obra, tá tendo muita demanda. Na pandemia... Nunca vi tanta gente trabalhando. Na pandemia, o custo do material de construção subiu muito, né? Então, se em tese as coisas sobem de preço, você para de consumir, né? Foi o contrário. Foi totalmente contrário. Na verdade, Nunca o preço estourou tanta subiu. obra. E, assim, cara, obra pra todo lado. Obra pra todo lado. Você aumentava o preço e o pessoal continuava comprando. E o material subindo de preço e a gente aumentando o preço e o pessoal continuando comprando, construindo. A política de Brasília também, o governador, né? Ele é muito apto também a obras, etc. Olha o tanto de túnel, muita viaduto, obra, reforma que o Ibanez fez aí. E acaba que isso indiretamente, diretamente você contrata muita gente, né? Você traz, né, contrata muito funcionário. Mas, assim, dentro do nosso contexto, né? Parte residencial mesmo, que é aquém de obra pública, né? Cara, não parou nenhum momento, assim. Parou, não. Nenhum momento. Normalmente o pessoal não começa obra em época de chuva, né? Rapaz, Atropelando e no começando. começo aqui, a primeira coisa que eu falei, fora a chuva, né? Porque realmente a gente começou algumas obras e a chuva tem sido cruel. E é difícil fazer coisa de chuva. Como é que faz? Como Só faz? apartamento que é bom, o resto Não, é... por exemplo, quando a gente está fazendo uma casa, né, que chove, normalmente a gente pega essa equipe e aloca dentro do apartamento, né, que aí a gente consegue dar vazão, né. Mas, assim, o mercado está muito aquecido, né, muito aquecido, apesar da taxa de juros ter subido recentemente, a gente está muito... não é esperançoso, né, mas com boas expectativas, assim, porque o público que a gente atende, ele é um público que precisa menos de crédito, né? E a taxa de juros acaba né? Tá muito atrelada a essa parte de crédito, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tá bem. Assim, né? Concordo com tudo que você disse. Mas eu acho que independente do cenário mesmo, acho que fora o ponto fatídico que eu falei, daquela época da justiça e tal, do Lava Jato ali, fora aquela época, acho que Brasília nunca parou e o Brasil nunca parou de fazer obra. Eu acho que obra vai ser uma coisa assim que... Sem dúvida. Sempre precisa fazer alguma coisa, né? Sempre precisa fazer uma reforma, tirar uma parede de não sei de onde. Isso. Acho que o pessoal teve uma sacada muito legal desses cursos de MBA, de pós-graduação, etc, né? Que daqui a uns anos em Brasília e em outras capitais... O Matheus onde fala isso que vai falar, né? Fala, exatamente isso. Que daqui a um tempo só vai existir reforma, patologia, você reformar coisas que estão deterioradas, etc. Porque... Mas eu acho que vai demorar a chegar esse tempo ainda. Você vê Brasília... Águas Claras não tá falando isso, não. Águas Claras não tá falando isso, não. Tem muito prédio em Águas Claras ali que tá reformando a fachada e reformando geral fazendo, mesmo. cara. Tá executando muito prédio em Águas Claras. O Noroeste tá novo ainda. Aí você tira que tem novas quadras no Sudoeste. Como é o nome daquele bairro que liberou lá na... Vai ter uma nova cidade Saída Norte lá? Cara. Vai ter uma nova cidade... Taquari 2, né? Vai ter o Taquari 2, já liberou. Aí vai ter... Vai ter uma nova região administrativa vai também. Ter lá do lado do Sobradinho lá, que eu esqueci o nome lá, um nome muito... Como é o nome daquele parque lá no Itapuã Park? Itapuã Park. Não, o tanto de Então, construção que você tem, condomínio... A longo prazo. Condomínio que você tem prédios, mas que normalmente são condomínios que tem vários blocos, né? Nossa, aí, ali próximo a Brasília, ali, aquele setor do Jardim Botânico ali, Santa Mônica, aqueles condomínios ali perto do Tororó, cara, tá tendo obra pra todo lado, você tá entendendo? Então, assim, acho que Brasília ainda tem muito espaço. Parkway, cara, o que você vê, a gente fazendo obra no Parkway, o que tá criando de condomínio novo no Parkway é brincadeira, entendeu? Do ano passado Quais pra são cá... as quadras lá? Quadra 19, 17, né? Cara, 10, 12, 13, não, a 14, 10 já tá... 15... Não, é da 15 pra frente, assim. Você passa, enfim, você passa na rua, né? Cheio de condomínio de um lado, vazio,
Antigamente quando era outro vazio, aí tem uns que já estão reformando, entendeu? Começou a obra lá no Então, passado, em novembro, né? Quando nós começamos, o pessoal tinha fazendas, chácaras, etc, né? Todo mundo remendou e tá fazendo... São glebas, né? Caramba. Então, assim, tá vindo uma demanda de obra muito grande para Brasília, realmente, assim, mais do que já é o esperado. Ou seja, o curso mesmo é engenharia civil, Cara, o curso de se fazer. Pra quem tem talento, pra quem tem aptidão. É porque, assim, o que acontece? O pessoal reclama muito, né? Não, forma muito engenheiro. Forma muito... Mas forma muito advogado também. Forma muito. Entendeu? Forma muito médico, forma muito de um monte de gente. Então, assim... Então, toda profissão tem isso, né? Então, se você for ficar achando que você vai ser mais um dentro da multidão ali, você vai estar afadado realmente a... Você tem muito espaço. É aquilo que eu falei. Tem muitas ramificações, né? Você consegue entrar dentro de planejamento, dentro de projetos. Você não precisa executar a obra de fato, assim. Você consegue desempenhar outras funções, né? Com essa menina que ela é fera, cara. Fera. Ela faz orçamentos para as grandes consultoras. A Letícia. Cara, ela é fera. Ela só mexe orçamento. Você tá entendendo? Então, assim, acho que tem várias áreas que você consegue seguir. Você consegue... A gente tem um amigo chamado Thiago Araújo, que é um dos grandes engenheiros estruturais de Brasília e do Brasil. O cara é simplesmente fenomenal. Ele é novo, acho que ele da nossa cidade é mais novo. Nossa cidade, assim, 28, 29. E aí... Assim, ele só mexe com projeto. Ele não mexe com mais nada, só projeto. E projeto... Bom, não sei... Extremamente complexo. São projetos do Noroeste, Proteção. Então, assim, pra quem é da área, assim, sabe do que a gente tá falando, assim. Projeto Sudoeste, projeto Não, acho que Sudoeste eu não sei, mas assim, Noroeste ele tem um monte de prédio lá, um monte. Noroeste, Sul ele tem... Thiago Amaral, né? Thiago Araújo. Para quem não vai ser empreendedor, quem forma no curso, não vai ser empreendedor, vai ter que trabalhar para uma construtora. Isso. Tem que mandar currículo e fazer tudo aquele... o processo normal de qualquer... Tem muita oportunidade, sabe? E assim, eu acho que o principal é você conseguir, no meio da faculdade, você se ingressar em alguma empresa boa que você venha adquirir conhecimento. Eu acho que assim, isso é... Porque depois que... Isso, assim, coisas que eu tinha dúvida, mas que eu vi acontecendo. Olha só. Eu vi gente que não conseguiu experiência durante a faculdade, formou. A demanda tá tão grande que eles contrataram essa galera aqui sem experiência. Mas não, assim, não é o cenário ideal, né? Porque assim, quando você... Quando você tem a oportunidade... Cara, eu vou te falar, assim, se você não quer ser funcionário público, se você quer realmente... Porque assim, são duas partes muito diferentes, assim, especificamente na engenharia civil, na construção civil, né? O setor público e o setor privado. Se você quer entrar no setor público, tudo bem. Não tem problema você não fazer estágio, enfim. Pelo menos na minha opinião. Agora, se você quer entrar no setor privado... Quanto antes você conseguir estágio, 5º semestre, 4º, 3º, 2º, 1º semestre, faça um estágio, começa logo, porque assim, a experiência, ela conta muito, Se você tiver a oportunidade de fazer, até se não tiver remunerado, faça voluntário, se dedique. Faz voluntário. Porque eu vou te falar, isso foi um grande trunfo para mim também. Cara, eu trabalhei com parede de concreto em Formosa, aprendi bastante. Hoje eu não trabalho com isso, mas se eu tiver demanda, eu sei fazer. Sabe quem faz, tem contato, então isso é muito importante, né? Aprendi muito sobre arquitetura, sobre desenvolver projeto de arquitetônico, e mexer em AutoCAD, mexer no programa, etc, né? Então, assim, as experiências que eu tive não remuneradas, cara, também me fez estar aqui hoje. Então... A única diferença foi a remuneração mesmo. Mas assim, a pessoa tem que saber identificar o momento que ela tá. Naquele momento a gente não... Você o tá momento de estagiário, né? Não é o momento que você precisa de dinheiro. É claro que é importante, mas é o momento que você precisa ter bagagem. Você precisa realmente aprender. Adquirir conhecimento para você depois poder vender o seu trabalho, cobrar, né? Porque assim, apesar de você ser, né? Como a gente está falando do contexto CLT, né? Não deixa de ser, você está vendendo sua hora por um salário fixo, né? Então você tem que vender o quê? Você não sabe fazer nada. Não tem experiência. Então assim, como é que você vai fazer um projeto se você não sabe como... Né? Como é que você vai fazer um projeto se você não sabe qual é o documento que você entrega para o cara executar a obra? Entendeu? O que ele precisa, qual a informação que o cara precisa. Se você não sabe, você não vai conseguir vender nada. A gente cansou de ver isso, né? Tem grande parte, assim, da galera que não tem experiência, não sabe ler um projeto, não sabe identificar onde é que tem um pilar, etc, onde é que passa um cano. Então, isso pra você ver, coisas básicas, assim, que o engenheiro tem que saber, que você só aprende vivendo. Mas vocês aprenderam isso na faculdade aqui também, vendo isso? A gente realmente teve uma experiência bem legal com isso, né? Porque a gente teve uma matéria de estruturas ali, que o professor ensinou a gente a mexer no programa, etc. E também mostrou os projetos prontos, entendeu? Então, assim, a gente realmente conseguia visualizar
como que você deve entregar um trabalho seu. Isso. A gente tinha as disciplinas aqui de instalações hidráulicas, né? Instalação hidráulica e elétrica, né? Então ele mostrava um projeto pronto para você. Você tinha que fazer um projeto pronto, do início ao fim. Você tinha que entregar um produto, um documento projeto que você elétrica? poderia... Também, né? Teve o projeto elétrico, projeto hidrossanitário do edificação. Então, você, assim, você é como se fosse um produto que você realmente vende, entendeu? Entendi. Só que é claro que num nível mais básico, né? Com coisas, enfim, mais... menos pranchas, digamos assim, né? Esse cara fez um projeto de elétrica na faculdade que eu tenho até medo. Eu fiz, coloquei o nome dele, tirou 10. Deu tudo. Mas hoje é ele que faz um projeto de elétrica. Não, mas assim, essa parte de projeto, né? Uhum. De experiência, na verdade, né? Então, se você não... Cara, se você não fizer estágio, é muito difícil você conseguir realmente uma coisa na área. Principalmente depois que você forma, entendeu? Se você forma e você não tem experiência de nada, assim, é muito difícil. Porque, assim, outras pessoas vão ter. E aí, me colocando como a pessoa que contrata, né? Se você tem experiência, outra pessoa não tem experiência, eu vou dar preferência para ti, entendeu? Exatamente. Então, assim, se você não tem experiência... Olha só, eu lembro bem de uma matéria de construção civil com o professor Gamberto. Acho que eu vou lembrar do projeto de permeabilização. Que ele falou que poderia vender o projeto por 25 mil, negócio que a gente tinha entregado. Eu falei, mentira. Caraca. 25, um Então, negócio olha, assim. A gente fez um projeto, ele mostrou pra gente como a gente deveria entregar o projeto e ele ainda nos deu uma base de valor. Cara, então assim, você vê uma importância do negócio desse? Porque, de novo, não é só... Demais. Porque assim... Percebe, a gente estava falando sobre teoria, né? Uhum. Não foi um produto que foi para obra, de fato. Mas a gente falou sobre teoria, mas é um produto que a gente pode vender. E ele deu preço, como que faz, como que entrega, entendeu? Teve um projeto de incêndio, ergonomia também, que nós fizemos, que foi basicamente o mesmo contexto. Projeto de, acho que foi estradas, não foi? Foi ferrovias, alguma coisa assim. Então o professor realmente, ele sempre mostrava pra gente. Eu lembro O próprio projeto de georreferenciamento. Aquele projeto de georreferenciamento, olha só. A gente terminou a faculdade em 2018. Em 2020, a gente ganhou dinheiro com a planilha que a gente fez na faculdade de georreferenciamento. Então, assim, não é brincadeira, assim, essa questão de teoria e prática, assim, às vezes fica, né, acha que é clichê, mas não é. Trabalho de faculdade é coisa séria. Esses outdoor que tem em Brasília aí, não sabe dizer não. Você tem que fazer o trabalho de locação do ponto, né? Aí você tem que georreferenciar ele. Isso. Então, assim, você vê, a gente aprendeu aqui na faculdade e levou pra vida profissional. Que legal. Como era o nome do professor, você lembra? Rapaz, lembro não. Muito ele doido lá. Muito doido. Ele era Gente fina pra caramba, cara. Isso. Pois é, e quem faz faculdade tem que fazer TCC, né? Como que foi o TCC de vocês? Ave Maria. Fala aí que eu tenho um trauma. Mas... Foi individual? Foi não, foi em dupla. Foi em dupla. Ah, vocês fizeram juntos. Isso. A gente teve orientador e co-orientador, tá? A gente teve o Renato e o Hamilton. Foi. O Hamilton no TCC 1 Foi. e o Renato Raposo no TCC. só. Inclusive o Renato Raposo, acho que vale destacar aqui, foi professor do IESB, né? Ele hoje trabalha na Vale, né? Ele é engenheiro da Vale. Mas assim, ele é renomadíssimo. super especialista na parte de barragens, assim. O trabalho, inclusive o trabalho de doutorado. Você é fera, cara. Isso aí. O trabalho de doutorado, não sei se foi doutorado ou se foi mestrado, tá? Mas foi num programa que a gente utilizou no nosso TCC, né? Então, tudo do Abacus. Isso foi bem legal, porque Qual foi o tema? reforço de estrutura. Reforço de estrutura, concreto armado. E quando a gente mostrou esse é um software que relativamente, ele é um software muito bom, assim, ele é um dos melhores que tem no mercado. Contudo, ele é um software bem complexo. Não é muita gente que mexe nele. Ele não é um software, ele não é um Qual que é? software prático. Abacus. Abacus. Ah, tá. Isso, ele não é um software prático, porque assim, para você fazer a modelagem de uma peça, dá muito trabalho. Então, se você for contratado para fazer um reforço desse, por exemplo, né? Se você for usar o Abacus, da forma como a gente usou, é claro, né? É muito trabalhoso. É muito trabalhoso, você acaba perdendo dinheiro mesmo, entendeu? Você não consegue entregar as coisas no prazo, você tem que pedir um prazo muito mais dilatado. Assim, de análise mesmo, assim. Só para você ter ideia da profundidade desse programa, né? Imagina que você quer modelar uma placa de madeira e você consegue colocar fogo embaixo para poder ver como que ela trabalha com a temperatura e você coloca determinados esforços. Então, assim, um negócio super técnico mesmo, assim, né? Então, foi um software bem completo e aí a gente acabou usando da experiência do Renato, né? Auxiliando a gente. Para a gente poder fazer um trabalho também. Vocês usaram o software para desenvolver o projeto de vocês? Basicamente, o tema do TCC era o seguinte. Teve um autor de mestrado que ele fez um teste em laboratório, ele concretou várias vigas e rompeu essas vigas, né? E observou como que acontecia. Aí a gente pegou esse experimento, levou para dentro do software, né?
para ver se a gente poderia usar aquela configuração de vigas, enfim, de concreto armado, para poder extrapolar para outros casos. Então, a gente pegou o trabalho do cara todinho, modelou dentro do software, fez uma validação e validou na mão também, pra gente, enfim, trabalho bem... Era tanto numérico, que é o programa, né, como manual também. Então, o cálculo da norma, a gente validou tudo certinho com esse programa. Então, foi um trabalho bem completo. E complexo. Putz, Ave Maria. Pai dele, antes de lá vai por retada de pai. Não, foi isso tudo não. Foi 170, sei lá. Foi 170, fora a bibliografia. Sei lá, sei que é Ave Maria. Foi grande. Cara, a gente estudou muito, assim, foi bem legal. Acho que... Você vê, a gente mexe com um projeto... Isso aí já faz parte de estrutura, né? Então, a gente, para sair disso e migrar para projetos iniciais de estrutura, estava muito próximo, né? Foi realmente o caminho que sucedeu. Mas o TCC, ele foi bem puxado. O TCC1, ele foi bem tranquilo, na verdade, porque o TCC1... É mais bibliografia, né? Não é bibliografia, cara, que chama... Mais contextualização ali. Você certo? faz a introdução... Você faz eu esqueci o nome, cara. É quase que uma introdução do que você vai ver no 2, né? Isso, você faz até a sua... A metodologia. Isso. Metodologia. Acho que é isso. É a metodologia. Você fala o que você vai fazer, como que você vai fazer, né? E qual resultado você vai chegar. Então, isso foi o TCC1. Aí a gente... Não lembro como é que foi, assim, mas a gente já tinha lido bastante coisa e tal. E chegou na semana do TCC e não... Isso é legal. Vamos fazer... Não, vamos fazer... foi assim, não. Foi mais... Menos tempo, né? Olha só, foi um negócio muito rápido, tipo, assim. na quinta-feira. Foi no 1. Não vou lembrar. A gente chegou na quinta-feira, só que a gente já tinha... No 1, foi, com certeza foi no 1, porque no 2 a gente ralou igual... Foi no 1 mesmo, foi no 1. Olha só, a gente, na quinta-feira, só que a gente, eu e o Vitor, a gente tinha um grupo, né, online, etc. Que a gente jogava o trabalho lá e resumia ele. Então a gente já deve que tinha uns 20, 30 trabalhos resumidos lá, pra fazer a metodologia. E era pra entregar na segunda-feira. Isso era que dia? Isso era tipo quinta-feira. E aí, capaz, a gente não sabia, mas a gente já tinha feito quase tudo, mas não tava nada formatado, nada bonito. Porque você tem um formato muito específico, né? Você tem a introdução e tal, não sei o que, a gente tinha a ideia muito meio bagunçada ali. Pra que a pessoa falou isso pra gente na quinta-feira à noite? A gente não viveu mais depois de quinta-feira. Eu lembro que o Hamilton, nosso professor, ele corrigiu o nosso TCC1 num domingo à noite. Isso eu lembro como hoje. No domingo à noite, o professor corrigindo o nosso TCC, assim, e... Graças a Deus, não teve quase nada pra corrigir. Era ele corrigindo lá no OneDrive ali em tempo real, né? Na sua casa. Ele corrigindo, nós já arrumando atrás. Tipo. Mas não tinha, graças a Deus, não tinha muita coisa, senão a gente tava lascado, né? Mas no TCC2, cara, foi lapada mesmo, assim. Porque aí no TCC2, essa questão de projeto, de aula, não sei o que, tava muito mais intenso, muito mais né, encorpado. E aí, cara, assim, foi muito... Não, cara, Deus me livre. Foi realmente muito puxado. Muito puxado. Não, e eu lembro que aí a simulação do nosso TCC... Caraca, não lembrava disso, olha só. Olha só, o notebook que eu usava era um notebook mais antigo e tal. E aí o software, ele tinha um problema que ele desligava quando o computador esquentava. Uma coisa assim. É porque o software era tão pesado que o computador não suportava ele. E o computador não era dos melhores. Então era um notebook, assim, de casa, assim, pra você usar no Word, né, e tal. E aí, beleza. E aí, cara, a simulação, ela durava muito tempo. E eu deixava no meu trabalho, passava o dia fazendo, entendeu? E aí ele desligava no meio. E eu não... Cara, tipo, uma semana, assim, do TCC que eu precisava fazer a simulação final. Tinha perdido tudo. Não é que você perdia tudo porque o negócio desligava, entendeu? Entendi. Então a simulação durava 24 horas... E ele acabava em algum momento porque eu não estava lá na frente do computador para saber o que estava acontecendo. Entendeu? Há uma semana do TCC acabar, eu precisava dessa simulação porque o resultado vem dela, né? Como é que eu escrever conclusão sem o resultado? Como é que eu fazer a análise dos dados? Entendeu? Aí acho que foi no final de semana que eu passei plantado na frente do computador, assim, para descobrir o que estava acontecendo, né? E aí, enfim, descobri o que era e tal. Consegui fazer a simulação, durou 24 horas a simulação e assim foi... Cara, foi muito... foi mais ou menos nisso aí. Foi tipo uma quinta, que a gente conseguiu realmente pegar todos os resultados e tal. E o mais legal de tudo foi que... E analisar e escrever de fato, nós né? Nós ensaiamos a apresentação umas 6 vezes. Nenhuma das 6 vezes que nós ensaiamos saiu perfeito. Tipo, sempre tinha alguma coisa que tinha que arrumar, melhorar, etc. Porque a gente acabou empolgando demais no TCC, escreveu muita coisa, entendeu? Então era um negócio muito cadenciado. Ou vamos falar ABC, você entra com DF e tal, não sei o quê. Era cronometrado assim, você vai falar... Você vai falar... Cara, o negócio foi puxado.
ligado? E aí ensaiou e não saía. Não dava certo, chegou, deu a hora, não, vamos embora. Chegou E foi lá, ótimo. rapaz, Acabou que deu perfeito. Foi perfeito. A gente só não tirou 10, bom, Ainda não tiraram 10. não tiramos. 9,5, Mas, 9, sei lá, mas 9,5. foi o seguinte, tinha uma parte do desenvolvimento que era um assunto super abstrato, assim, a assim, gente tem que sobre explicar numeração. O que o software faz? Uhum. Como que ele faz, qual o Como cálculo que ele faz. Isso. E aí essa explicação é um negócio assim, cara, que é absurdo. Que A gente não sabia explicar. Elementos finitos, etc. Aí você vai entrar lá num contexto de matriz de rigidez e, cara, vai ser um negócio absurdo, assim, uma matriz 10 por 10. É, e aí aí tinha que explicar isso. E aí, assim, tudo que a gente pesquisou não deu um embasamento, assim, legal pra gente conseguir fazer uma explicação plausível, né, pra todo mundo. Entendi. Aí foi bem onde o convidado, né, que era um engenheiro estrutural da UNB, ele fez a pergunta. Quer que você me explique? Na maldade já, né? Mas aí o professor, o nosso professor, o bicho vestiu, Não. o bicho colocou uma coraça, viu, filho? O Renato, né? Não, Jairo? o Jairo. Ele falou, não, isso aí os meninos não viram, não. Aí eu falei, rapaz, não deu um beijo no Jairo naquela hora. Não, e aí engraçado... Não, aí ainda nesse aspecto, né? Aí eu acho que... Aí ele falou, né? Mas me explica aí, não sei o quê, não sei nem falar. Aí eu olhei pro outro, vai lá, meu filho, você que tava falando essa parte aí, você não é o bom? Soltou a bomba e eu tentei... Você não é o bom, então vai lá. Aí, tipo assim, não convenceu, claro, né? A gente não sabia de fato, né? Aí ele falou, não, eu perguntei aí realmente porque eu já sabia que vocês não iam saber responder, porque é um negócio muito complexo, não tinha que estar no TCC de vocês. Pra mim é difícil explicar. Exatamente, eu pra mim sou... não consigo explicar direito, então demorei, na verdade, pra aprender, então imagina vocês. Aí... Foi pancada mesmo. Imagina. Foi. Não, TCC Ave Maria. Acho que pra todo mundo é muito TCC puxado, é sempre né? um momento que a pessoa fica tensa. Nossa, foi mesmo. E o que vocês podem dizer pra galera, pros novos alunos ou pra quem tá no ensino médio ainda pensando em cursar engenharia? Olha, tá até em dúvida sobre engenharia civil. Cara, acho que assim, engenharia, se você tem uma base ali, já viveu, né, obras, etc. Se você tem um parente, procura conhecer, procura entender. É importante falar que engenharia não é só obra de fato. Não existe existe engenharia de escritório, que é projeto, planejamento, orçamento, enfim. É claro que tudo isso gira em torno da obra, você sempre tem que ter um contexto de obra, né? Mas você não precisa necessariamente trabalhar com obra, né? Com execução. Mas a gente sempre fala, né? Porque engenharia, você acaba que você começa os 2 primeiros anos e você não... É muito... realmente muito genérico, né? É muito genérico, porque você tem a parte contexto... Física 1, física mecânica, coisa que você vê no ensino médio. Cálculo 2, cálculo 3, que é que você vê em todas as engenharias, que é as matérias base de todas as engenharias, né? É como se fosse um filtro, assim, ó. Entendeu? Pessoal, é como se fosse, não, é um filtro. É um filtro, assim, se você tem que ter uma base de exatas, assim, na escola, né? Se você é uma pessoa de humanas, é muito difícil de você passar por esse processo, mas você consegue. Se você é uma pessoa desenrolada, se você é uma pessoa que realmente, né, gesticula bem, consegue interpretar bem, que tem liderança, né? Talvez o curso de engenharia seja o curso perfeito para você. Porque realmente habilidades como, igual ele falou, assim, de comunicação é muito importante na parte da engenharia civil, apesar do pessoal achar que não, né? Você tem que ter essa capacidade mesmo de suportar, trabalhar bem sob pressão, né? Porque problemas, você acha que você é um cara desenrolado mesmo. Você vai trabalhar todo santo dia sob pressão. Todo santo dia sob pressão, isso não é uma coisa ruim, na verdade, isso é muito bom. É porque a obra é sob produção, né? A obra, ela trabalha em cima de uma produção. E não só obra, o projeto também tem prazo. Se você não entrega o projeto no prazo, você atrasa a obra. Tem multa. Você tem multa. Então, às vezes, se você está fazendo um projeto de uma obra comercial, por exemplo, de um shopping. Eu fiz muita obra em shopping, né? Então, se você atrasa o projeto da obra, você atrasa também a obra e você atrasa o faturamento do dono da marca. Nossa, atrasa tudo, entendeu? A vida de todo mundo. Então, não é só a obra que tem que trabalhar sob pressão, o projeto também. Mas entendeu? Assim, acho que você perceber que você tem essas qualidades, gosta de matemática, é uma pessoa desenrolada, cai pra dentro. Você vai gostar muito do curso, porque o curso é muito prático, assim, né? Muito, apesar de... você ter muita teoria, muito cálculo, etc., mas você trata sobre coisas que você vê na vida real, medicina entendeu? É massa. Direito é massa. A engenharia é muito doido. É muito doido. Você faz ponte. Faz ponte. Você faz o hospital que o cara vai trabalhar. Aquele prédio lá de Dubai lá, aquele negócio muito doido lá, não é médico que faz não, filho. Vou te falar, assim, se você gosta realmente de ter uma responsabilidade, de estar à frente das coisas, de liderar a equipe,
cara, realmente tem essa coisa de gestão, é uma pessoa organizada. Eu vou te falar, engenharia é um caminho muito bom. A gente Financeiramente... Tomar até cuidado de falar dessas coisas, porque senão a gente simplifica para fazer engenharia. Tudo dinheiro. Não, mas financeiramente também é um curso que te traz muita possibilidade, porque assim, Traz mesmo. Você é muito dinâmico mesmo assim, né? Igual eu falei, você não precisa trabalhar com obra, né? Você pode trabalhar com projeto, e trabalhando com projeto você consegue trabalhar, inclusive, em tempo livre. Trabalhar com engenharia, né? De fato. Você pode ser gestor também, né? Assim, então, questão salariais, eu sempre recebi o que um funcionário público recebe. Assim, funcionário público inicial, etc. Quando eu comecei a trabalhar com engenharia, eu comecei a receber um salário aí, entendeu? Tranquilo, de um soldado, tranquilo. Dava para equiparar, mesma coisa, tá? Então, assim, questão, gente, tem oportunidade. Eu acho que o salário, ele não é tudo, mas ele vem de acordo com a sua experiência. Quanto mais você sabe, mais você ganha, fato. Quanto mais você entrega, mais você vai ser remunerado, mais você vai ser procurado. A engenharia é legal porque ela é muito sobre produção. Então, assim, caso você sabe, entrega rápido, você vai ganhar em cima daquilo. Igual eu trabalhei em consultores, etc., que eu tinha porcentagem em cima da obra. Entendeu? Então, além do meu salário ali, quando acabava a obra, eu ganhava uma porcentagem em cima do lucro da obra. Então, assim, poxa, eu sempre, né, quando eu comecei a trabalhar na engenharia, eu sempre tive coisas legais, sempre tive um carro legal, entendeu? Eu sempre... Mas a gente é muito suspeito de falar, né, da parte de engenharia, porque assim, como a gente falou... Vocês são bem apaixonados mesmo, isso é muito legal de ver. A gente é doido mesmo, gosta de obra mesmo. Bom, é uma outra coisa, né, se você também é doido, o curso de engenharia civil é pra você, tá? O curso é feito de pessoas doidas? Provavelmente. Negócio de matemática e física junto. No meio certo não é, né? Também posso, acho que sim também. Falta um parafuso, né? Falta. Gente, mas assim, a gente só tem boas referências mesmo. Eu acho que, assim, o que eu posso, né? A gente percebe que... Acho que essa parte da pessoa ser introvertida que não é legal para engenharia civil, tá? Então, se você é introvertido e quer fazer engenharia civil, procura mudar isso com o tempo que você ainda tem, procura... Mesmo assim, né? Você também tem... Possibilidades. Tem possibilidades, entendeu? Isso não é... Quando você é uma pessoa extrovertida, claro que você, né, se abre a coisas melhores, por exemplo, a parte de venda. Se você é engenheiro civil e você é uma pessoa extrovertida, você vai conseguir vender qualquer tipo de coisa, né? Se você, no caso, é introvertido... Então, assim, mas você é uma pessoa organizada, você consegue trabalhar sob pressão, entendeu? Então, assim, essa questão da introversão, ela é relevante dentro do contexto, né, do empreendedorismo, entendeu? E não só isso, né? Porque a obra também é muita comunicação, mas, sim. Assim, acho que são coisas que a gente... Acho que é aquilo que a gente falou aqui, né, no decorrer. A gente tem que saber onde a gente erra e melhorar. Então, eu acho que um ponto principal mesmo para o engenheiro ter um sucesso, né, de certa forma rápido, é ter uma boa comunicação. O engenheiro que tem uma boa comunicação... Na verdade, em tudo na vida, assim. A gente sempre fala isso, assim, quando a gente está apresentando proposta, mostrando a empresa para os nossos clientes, né, possíveis clientes, a gente sempre fala. A origem de todo problema é a falha na comunicação. Então... E a gente extrapola isso para qualquer tipo de coisa. Relacionamento também, que se você não alinha a sua expectativa com o seu cônjuge, né? Alguma hora vai dar pau, entendeu? Então... às vezes ele tá esperando algo a mais, né? Mas assim, é importante sempre assim. É importante a gente sempre tá pensando nesse tipo de coisa, mas a engenharia realmente assim, ela tá aí para abraçar todo mundo. Acho que tem lugar para todo mundo, tem obra para todo mundo. E não precisa ficar com medo aí de, tá formando muito engenheiro e tal, assim, porque realmente forma muito, mas forma muito gente ruim, entendeu? É desapegar. Desapegar total. Não formado do IES, né? Do IES todo mundo é bom. Exatamente. Você só aprova. Outra coisa legal de falar, assim, que engenharia, além de dar outras possibilidades, né? Na área mesmo, ela te dá muita possibilidade também fora da área. Eu tenho um amigo mesmo que trabalhava na Valec, cara, que ele cansou de viajar para os Estados Unidos, para outros países, tá aprendendo. A gente tem um amigo, inclusive depois eu quero te indicar ele também, que é um fenomenal, moleque. Fenomenal, o Walter. Hoje ele é engenheiro na Austrália, ele estudou aqui no IESB. Legal! Ele estudou aqui no IESB com a gente. Nossa, já tem que ver. Ele conseguiu residência recente, né? Conseguiu residência recente, cara. Eu amo o moleque. moleque. Ele é meu chegado mesmo, amo de paixão, o Valtinho. E aí ele fazia 2 engenharias, fazia uma na UNB, mecatrônica, sei lá, um negócio assim, fazia engenharia no IESB, o cara é muito doido. Gente maluca mesmo, total, né? Ele é doido das ideias. E era massa, porque a gente competia, quem tirava a maior nota, era uma coisa muito doida na sala. E aí, hoje ele tá na Austrália, e pra você ver como a engenharia te possibilita as coisas, né? E ele trabalha lá com parte de pavimentação, etc.
Eu também conheço várias pessoas que saíram de Brasília, estão em outros estados. Engenharia é muito isso, sabe? É muito dinâmico mesmo. Você sai daqui, você vai fazer obra... A gente já foi chamado a fazer obra, né, em lugares mais distantes. No momento a gente escolheu não fazer, mas que a gente vê, estava até estudando, né, possibilidades de fazer obra em Belo Horizonte aí, etc. Que massa. Com esse processo de gestão que a gente está implementando, é o primeiro passo mesmo, para a gente poder sair daqui de Brasília e ir para outros lugares. Perfeito. Agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Vocês já brincaram de eu já, eu nunca? Já. Já? Já. Já brincar? Ah, então já. Eu não, como é que é? É só falar, né? É porque ele não bebe, né? Eu hoje não bebo também, mas assim, esse negócio é mais de quem bebe, né? É mais de quem bebe. Converti ele. Aqui não tem álcool, só pra todo mundo saber. Só água. Aguinha aqui. Eu vou fazer umas perguntas e aí quem já tiver feito o que eu perguntar, bebe alguma coisa. Bebe. Quem não, Tá ferro. mas é coisa tranquila. Nossa, Pergunta aí, pelo amor de Deus. Vai ser de boas. Quem já reprovou em alguma disciplina? Eu já. Olha, nunca imaginei. Não aqui no IESB. Não aqui? Não, aqui no IESB não. Eu fui aqui, mas foi sacanagem. Ah, é? Foi um professor que não te deu meio ponto. Não foi isso. Olha só, eu tirei SS. Só que foi no laboratório. Só que aí o professor virou pra mim e falou bem assim: eu não te vi aqui, então tu não fez. Olha. Aí eu falei, não é porque tu não me viu que eu não fiz. Fez certo. Aí eu tinha que... É porque assim, aí a gente fazia rapidinho e ia embora. E aí o professor queria que nós ficássemos no laboratório até Eu o nunca final tive da muita aula. paciência pra vir pra aula mesmo, não. Não sei se a gente pode falar isso aqui, mas assim, passava no limite da falta mesmo. Pô, era foda mesmo. No limite Ela do me limite da reprovou, falta. mas eu fui tirei SS. E ficava até 1h da tarde. Brabo pra caramba. Laboratório é puxado. Quem já se envolveu com alguém no curso? Eu nunca. Eu nunca. Então não bebe. Eu ia falar isso no início da brincadeira. Eu não sabia que eu fico meio confuso com isso também, entendeu? Graças a Deus. Se fosse, eu ia achar bom, né? Já se apaixonou por algum colega de curso? Não. Eu nunca. Nunca se envolveu, nunca se apaixonou também, né? E já tretou com alguém no curso? Eu já. Rapaz, eu nunca. Você sabe, né? Nunca tretou? Você sabe nunca. quem quer, né? Tirar a maior nota que o outro sempre quer, né? Cara, eu acho que não. Ele fala, tu é mais burro ainda. Não, eu acho que nunca tretei não, assim, porque, rapaz, tinha tanta coisa pra fazer que... Questão de ir realmente debatendo lá, como é que fazia. Aí, não, tu é burro, tu não sabe fazer, aqui, não. mas não é porque... Aí, assim, coisa cotidiana ali mesmo, ali, nada demais, não. Entendi. Já matei aula pra brincar de verdade a consequência. Não, pra brincar de verdade, a consequência não é pegar esse copo aqui todo. Matava todas as aulas, praticamente. Toda aula que eu podia matar, eu matava. Mas por que vocês matavam aula, gente? É porque a gente estudava por livro. A gente... Entendeu? E pelo Entendi. conteúdo que o professor postava lá pelo Blackboard. Às vezes... Sim, Então sim. o professor postava, o pessoal, vou cobrar isso aqui. Nossa, eu já vi já. Desmiuçava tudo. E aí eu ia realmente nas aulas que não podia faltar. A gente ia na aula que Pré-prova. precisava ir mesmo, assim, às vezes, né? Tinha limite porque de faltas ali, né? Mas eu passava no limite. Eu morava na Ceilândia, moro ainda na Ceilândia. Planaltina, Então, assim, é longe demais, cara. É longe demais. Então, assim, às vezes o professor tava lá fazendo exercício que eu já tinha visto 250 mil vezes, tinha acabado de ensinar e eu, não, vou embora. Tava a P1, então aí que eu não vinha mais. Não, pra brincar de verdade com consequência não, mas pra dormir. Várias vezes. Dormir nos puffs? Não, em casa. Dormir em casa mesmo. Dormia no puff. Eu matava aula, eu matava aula, inclusive, pra dar aula. Olha, Isso aí eu também fazia. Eu ia até perguntar mesmo. Que horas que vocês davam aula? Rapaz, De noite, madrugada. dormi na sábado, papuda. Domingo. Dormi na cadeia, né? Você falou isso, dormi na cadeia, rapaz. Dava aula, bicho. Não, a gente dava aula qualquer horário que tinha Eu lembro uma vago e vez, se ó, dava eu tinha aula. acabado de formar. Aí um amigo meu me ligou, bicho, eu preciso de aula e tal, de concreto, não sei o que, pelo amor de Deus, me ajuda, me salva, me socorre. Ele foi lá pra casa, bicho, num domingo, eu fui num sábado, 6 horas da manhã, esse cara chegou na minha casa, velho. Eu tinha um quadrozinho de louça lá em casa, lá, 6 horas da manhã. Não, eu dei aula também pra um cara lá da UDF. Foi pra ele e pra um amigo meu, Danilo. Dei aula pro Danilo também. Você deu aula pro Danilo? Dei. Aí... E aquela doida lá? Rapaz, não. Deu um Ela fala fala não que ela deve ver isso aqui.
Não, aí dei aula pro Danilo, um amigo meu, né? E pro amigo dele. Doido que até hoje que é aula. Deu esses dias ela... 10 anos de... me mandou Ela não vai mensagem. nunca informar? Não, é porque na verdade ela... Eu acho que ela tem uma empresa. Moça, eu não quero saber o que ela tem, não. Não, eu sei que assim, não é... Ela é doida. né? Ela realmente teve uma situação e tal, parece que trocou o curso, enfim. Aí, né, nesse caso aí desse amigo, do amigo do meu amigo. Aí dei aula pra ele e tal, fez a prova, aí ele não conseguiu passar. Aí depois, uns 2 dias antes da prova, assim, tive que dar 2 dias de aula pra ele. E no final das contas ele me colocou uma proposta na mesa pra eu fazer a prova dele. Acredita? Caraca! Não era daqui do curso. Não é do IESB. Cara, Que bom. Olha só, não é, o que não é, aconteceu já uma vez. Viu o que você vai falar, viu? Deu aula pra É igual aquele uma meme. menina da UNB. Opa! Não. Pera aí! Deu aula pra menina da UNB. E aí, cara, acho que ela fazia biologia, sei lá que acho que ela fazia, cara, ciências naturais, não sei que acho que ela fazia lá. Ela tinha matéria de física 1. E aí, cara, essa menina não passava nessa prova por nada. Aí eu comecei a dar aula pra ela. E aí ela não passava na prova e eu dando aula pra ela. Aí eu fiquei acho que uns 6 meses dando aula pra ela. Nesse período ela passou no concurso do bombeiro. Que a física era muito mais fodida que a da prova dela. E ela não passava na prova? E ela não passava na prova da UNB. Eu falei, rapaz, essa menina tá aí com partido, tá com fusível queimado. Que te acho? Juro por Deus. Aí depois de muito tempo, 1 ano estudando, ela passou. 1 ano dando aula pra ela. Nossa Eu senhora. já tava até duvidando da minha potencial professora. Capacidade. É. Eu sou burro também. Se eu tô ensinando errado pra ela, gente, tá doido. Mas ela passou no concurso, eu falei, Sei nem ó. se pode estar falando esse tipo de coisa aqui, né? Talvez. Né? É, Sei. não falou não, tá tudo certo. É. Não falo milagre, mas não falo santo, né? Isso aí. Pra encerrar. Onde que vocês buscam inspiração de aprendizado? Onde vocês veem filmes que vocês podem se inspirar melhor na profissão de vocês? Leem livros? O que vocês Na verdade, consomem? É muito no Instagram mesmo. Assim, ó, a gente hoje, tem o Israel Grato, que eu já tive contato com ele. A gente, tem outros caras aí. Tem o William da Huggless Consultora, que é irmão Irmão de um antigo cliente nosso. que a gente fez a casa dele. E a gente tem vários outros aí, tem o John do PDCA, tem vários caras gente mesmo vê... bons de Brasília com a nossa idade, assim, perto da nossa idade. Tem o Thiago Araújo, etc. Então, assim, tem vários caras bons mesmo, que a gente se baseia neles, assim, vê que dá pra Eles gente... chegaram onde a gente quer chegar, né? Passaram por todo o processo, então a gente se espelha neles, né? O Otto falou no início aqui do podcast aqui algumas consultoras, né? Tecna, por exemplo, uma consultora com a Reveste também, uma consultora que Assim, são duas com consultoras muito que processo. começaram muito parecido com a gente. Eles começaram com construção de casas e hoje eles fazem prédios no Noroeste. Que legal. Então, e o padrão dele de qualidade, de gerenciamento, de A processo... gente se inspira em quem já fez o que a gente quer fazer, né? quer chegar. E assim, quer chegar e, entendeu? Ser melhor, igual, maior e desse jeito. A gente tá lendo um livro, inclusive nessa mesma pegada da gestão, de aplicar processos e tal, que inclusive foi o Israel Grado que indicou no Instagram dele, né? Que chama Gestão de Alta Performance, talvez eu erre na pronúncia aqui, mas é Andrew Groove, uma coisa assim, Gestão de Alta Performance, né? Ele era um gestor da Intel, né? E ele fala sobre tudo, assim, gestão de pessoas, como é que era o processo interno, né? E ele vai falando coisas, vai te dando muita... Eu tô lendo um livro fera também, de um gestor de pessoas, da Esse livro, né, que eu falei aqui da gestão de alta performance, é um excelente livro, assim, para você, né? Não sei se... Enfim, alguém que está começando aí a... É como se fosse o básico mesmo, assim, da parte de gestão, porque te abre... Porque abre muita mente mesmo, assim, para processos mesmo, assim, né? Que tudo, na verdade, tudo você consegue sistematizar, tudo você consegue fazer dentro de um processo simples, né? Que você consegue seguir, qualquer outra pessoa consegue padronizar. Esse é o grande problema, inclusive, de obra, né? Então, se eu fizer uma obra, 10 obras com o mesmo projeto, essas 10 obras dificilmente vão sair idênticas, né? Se você não tiver processo. Então, se você tem processo, você consegue fazer 10 obras idênticas, né? Inclusive, outro funcionário da sua empresa também consegue fazer essa mesma... sobra do mesmo jeito, seguindo todos os processos, né? E ganha tempo, né? Você ganha tempo, entendeu? Você economiza tempo, na verdade, com pós-obra, que, assim, o grande lance hoje é pós-obra, né? Então... Eu tô lendo um livro do Sandro Gonzalez, ele era o antigo presidente da Transpes, né? Ela foi... É uma empresa que ela foi nomeada como nomeada a melhor empresa no setor dela, e a empresa onde todo mundo queria trabalhar. Então, a gente tira muito base esse tipo de... E eu conheci ele, comprei o livro direto dele, vi uma palestra dele, né? Lá na CN.
E é esse tipo de gente que a gente gosta, assim, né? Tirando essa parte das pessoas que a gente conhece aqui de Brasília, essa galera toda que a gente falou, o Israel, o John, o William, etc. Toda essa galera mesmo que a gente tem um pouco mais de contato, né? Que tá mais próximo ali, visualmente, né? E fisicamente. A gente também se baseia muito nessa questão dessas pessoas, assim, que tem uma liderança de exemplo. Porque, como eu falei, dinheiro não é tudo. Olha esse cara. Eu quero ter uma empresa onde as pessoas queiram vir trabalhar nela. Onde as pessoas tenham orgulho de trabalhar nela. Onde tenha uma marca que tenha valor no mercado. É porque, poxa, hoje a gente vê aí um monte de empresas vêm e vão. Tudo a gente sempre fala isso, é questão de... no mercado por muitos anos mesmo. Questão de criar desejo mesmo, né? A nossa marca, a nossa logo foi pensada bem nesse aspecto, assim, que fosse uma coisa mais jovem, que trouxesse vontade de você olhar e falar, pô, que marca legal. A gente já teve feedback, inclusive, que parecia uma marca de rock. Uma banda de rock, assim, como se fosse entendeu? Do John, inclusive, do PDCA. Ele é... Muita gente conhece ele, assim, da parte de construção civil, muita gente conhece o John. Hoje o John, poxa, ele é um exemplo. Super gente fina. O John, inclusive... A gente fez um curso dele, inclusive, e assim, é um cara que começou, né? Cara, e hoje ele presta serviço para as maiores consultoras, presta serviço no Brasil todo. Ele tem uma empresa de planejamento, né? Ele faz só planejamento. Bom, eu só conheço o produto dele de planejamento, né? Então ele faz um cronograma, ele entra dentro da tua obra, acompanha aquilo, te envia relatórios, fala se sua obra está adiantada ou atrasada, né? Faz reprogramação de cronograma. E assim, é um cara super gente fina, entendeu? Super humilde, você vê que ele tem... É gente como a gente mesmo, assim, entendeu? Cara, ele é fera demais, e você liga para ele... super solícito o cara, entendeu? Ele me pediu um contato uma vez, eu ajudei ele, aí quando eu preciso eu ligo para ele, não, segura aí que eu vou tentar te ajudar aqui. Então eu acho que a engenharia tem esse braço também, sabe? Eu acho que a gente não precisa ter aquele negócio de inveja, de um querer engolir o outro, tem espaço para todo mundo. E assim, cada pessoa tem um tipo de cliente, tem um perfil de cliente, né? E até, assim, é um processo até ser, né? Você pegar, descobrir esse cliente também, isso aí também é um processo. É um processo de maturação mesmo. Isso, então, exatamente. Mas a gente tem boas referências de Brasília e boas referências fora de Brasília também. Perfeito. Gente, obrigado demais pelo papo. Vocês aí, são demais. Que coisa boa conversar com vocês. Muito diferente pra gente. A gente tava chegando aqui no estacionamento, né? Falou, pô, que pessoa, quem diria, né? A gente... Voltar para um podcast para contar a história de sucesso de vocês. Sucesso acadêmico, sucesso na vida profissional, sucesso em tudo. Graças a Deus também, sou muito bem casado. Tenho um filho, coisa mais linda. Tem um filho? Tenho um nenenzinho, coisa mais linda. Tem um videozinho dele andando aqui que eu não consigo, não canso de ver o vídeo dele aqui, coisa mais linda. Mas é isso, tá? A gente só agradece realmente a oportunidade que o Ies deu pra gente. Acho que é bem legal o Ies estar trazendo a gente aqui para mostrar que é possível. Acho que não é fácil, não tem sido fácil. E a gente tem certeza que não vai continuar. Não vai ser fácil ainda, né? Mas... Eu mesmo falo, né? Tereis aflições, né? Então... Mas está valendo a pena tudo. Acho que a gente está construindo um futuro. E a gente espera daqui a um tempo, né? Voltar ainda com mais coisas e etc. E tá muito mais estabelecido. Isso aí. Perfeito. Gente, obrigado pela audiência de vocês, valeu demais. Se você está assistindo pelo YouTube, continue, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se quiser ver outros episódios, você acessa o nosso canal IESB Oficial, youtube.com/IESB Oficial. Entra na playlist podcast praticamente, tem todos os nossos outros episódios. E se você quiser ouvir só o áudio depois, você pode entrar também no Spotify. Obrigado demais. Segue Araújo Ferreira também, hein? Isso, ó o merchan. Araújo Ferreira no Instagram. Isso, @Araújo Ferreira Eng. Exatamente, é uma logo vermelha lá. Tem nem como errar. É sucesso. E nos acompanhe também nas redes, IESB Oficial, no Facebook, no LinkedIn, e no Twitter e também no TikTok. E IESB _oficial no Instagram. Beleza? Valeu demais. Tchau, gente.